Terça-feira, 7 de junho de 2022. A segunda turma do STF decidiu manter a cassação do mandato do deputado estadual do Paraná, Fernando Francischini, por 3-2. Francischini foi cassado pelo TSE no ano passado por divulgar informações falsas sobre as eleições. Na semana passada, o ministro Nunes Marques devolveu o mandato ao parlamentar em ação individual. Hoje ele votou para manter a própria decisão e foi seguido por André Mendonça. Já os ministros Edson Fachin, Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes discordaram do relator. Um bilhete com ameaças explícitas ao indigenista Bruno Araújo Pereira foi enviado há mais de um mês ao advogado da União das Organizações Indígenas do Vale do Javari. Bruno trabalha de forma voluntária para a entidade. O conteúdo da mensagem dá a entender que foi escrita por pescadores ilegais que foram confrontados por indígenas. No bilhete, eles dizem que vão acertar contas e citam nominalmente Bruno e outros 2 líderes da Univaja. A organização tem divulgado as intimidações desde o anúncio do desaparecimento do indigenista e do jornalista britânico Dom Phillips. A dupla sumiu neste domingo quando viajava para Atalaia do Norte, no Amazonas. O Brasil registrou uma alta de 10,7% na produção de veículos no último mês de maio, na comparação com abril, conforme balanço de hoje da associação que representa o setor. Quase 206 mil automóveis foram fabricados no mês passado em todo o país. Em relação a maio do ano passado, a Anfávia identificou uma alta de 6,8% na produção. No horário de Brasília, 8h03. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. Oferecimento Companhia Atlética. Acesse ciaatletica.com.br. Barbacoa, muito além da carne. Ponte Preta, Ituano. Apresentação: Rafael Pio. 8 da noite, mais 4 minutinhos, sejam todos muito bem-vindos ao Futebol CBN Campinas. Daqui a pouquinho a bola vai rolar, estádio Doutor Novelli Júnior em Itu. Ituano e Ponte Preta é a macaca tentando fugir daquela zona incômoda da Série B do Campeonato Brasileiro. Aliás, zona essa que vem atormentando o futebol de Campinas. Que coisa, hein? Ponte Preta, vice-lanterna, Guarani lanterna da Série B. Quem sabe a macaca em Itu conquistando um resultado positivo e começando a respirar dentro da Série B do Campeonato Brasileiro. É o jogo que nós vamos transmitir a partir das 8h30 da noite. A bola rola com a narração de Júlio Nascimento, as reportagens de Adriana Almeida, os comentários de Carlão de Freitas. Eu estarei aqui no Central da Bola, trazendo todas as informações do esporte pelo Brasil e pelo mundo. Muita bola rolando nesta terça-feira, não só de Série B, mas também de Série A de Campeonato Brasileiro e, claro, recebendo a sua participação, o seu WhatsApp, através do 991869070, 991869070 e também através do chat no YouTube. Mais uma vez, estamos com os 2 canais, hein? O canal youtube.com/CBN Campinas e o nosso novo canal exclusivo de esportes, que é o Esporte CBN Campinas. Aliás, continua a promoção do sorteio das camisas de Guarani e Ponte Preta. Daqui a pouquinho eu vou trazer para você como concorrer a essas camisas que serão sorteadas no dia 16 de junho. Mas agora, ora, em vez de falarmos mais sobre o confronto clássico regional, clássico paulista na Série B do Campeonato Brasileiro, Ituano e Ponte Preta, Macaca e Galo de Itu. As primeiras informações da Macaca, o destaque da Ponte Preta, eu sei, já está definida pelo técnico Hélio dos Anjos.
como chega essa ponte. Hein, Adriana Almeida? Boa noite, Dri! Boa noite, Pio. Grande abraço para você, para os ouvintes CBN. Essa Ponte Preta chega modificada, né? E não é por menos. A Macaca não vence há 5 rodadas. Tá na zona de rebaixamento, ainda não conquistou um resultado positivo fora de casa nesta Série B e o técnico Hélio dos Anjos faz mudanças. 3 novidades na Macaca para a partida de logo mais. Na lateral direita, aliás, Bernardo ganha a vaga de Norberto, que está suspenso. No meio-campo, Felipe Amaral é desfalque, lesionado. Fraga foi a opção do técnico Hélio dos Anjos, assim como opção também de Hélio dos Anjos, a entrada de Fecim no lugar de Echaporã. A Ponte vem aí para tentar uma vitória. Será que essa noite vai, Pio? Ah, é isso que o torcedor pontepretano espera e é isso que nós esperamos, né, Dri? Que essa vitória venha lá do estádio Dr. Novelli Júnior, que a Macaca volte para Campinas nessa pequena viagem, nesse trajeto curto entre Itu e Campinas com os 3 pontos na sacola. E o Ituano, nosso vizinho, aliás, audiência muito grande em Itu, os torcedores do Ituano. O que esperar para esse jogo de daqui a pouquinho do Galo, hein, Dri? Olha, se a Ponte não vem bem, o Ituano também não. É igualzinha a sequência, também não vence há 5 rodadas na Série B, tá a uma posição da zona de rebaixamento, ou seja, perdendo hoje, a Ponte toma o lugar do Galo, pode até ser fora da zona de degola e joga o time de Itu para ela. O técnico Mazola Júnior, obviamente, vem pressionado no comando da equipe, lembrando que ele e o Ituano são os atuais campeões brasileiros da Série C. O Ituano que tem novidades, o Ailon, atacante, retorna de lesão, mas, por outro lado, Gerson Magrão, volante, que um dia defendeu a Ponte Preta, sai do time porque está com uma lesão, Pio. Daqui a pouquinho eu quero até comentar com o Carlão de Freitas sobre essa situação, né? O futebol de São Paulo na Série B do Campeonato Brasileiro. Ituano, Ponte, Guarani, Novo Horizontino. Futebol paulista já foi muito mais forte. Mas quem vai comandar, quem vai trazer todas as emoções de Ponte Preta e Ituano, às 8h30 a bola rola, é Júlio Nascimento, que traz o seu primeiro destaque, a sua expectativa. E essa Macaca, muitos gols ou pelo menos um que seja da Ponte essa noite. Julião, boa noite. Tudo bem, Pio? Boa noite pra você, pra quem nos acompanha aqui no Futebol CBN Campinas. Pois é, muita expectativa em relação ao jogo de daqui a pouco. Ituano e Ponte nessa situação mais do que delicada dentro do campeonato. Não era a expectativa que o torcedor tinha, apesar do rebaixamento do Campeonato Paulista, o torcedor da Macaca estava otimista, de repente, numa campanha diferente na Série B. Mas o desenho, depois de 10 jogos disputados, e esse jogo agora na 11ª rodada, é um desenho muito diferente. Um time que não só não consegue resultados, mas também não consegue jogar bem, né, Pio? Então, de repente, hoje, a virada contra o Ituano, jogo dificílimo, e no último encontro entre os dois times, tivemos 4 gols. Mas o torcedor da Macaca não quer lembrar muito desse jogo não, porque foi justamente a partida que selou o rebaixamento do Campeonato Estadual. Hoje, expectativa de uma grande partida e quem sabe, muito na casinha pra Macaca, viu, Rafael Pio? É isso que a gente espera, na casinha pro time pontepretano. E você pode já participar com a gente através do WhatsApp 991869070. Mande o seu recado, expectativa pro jogo, placar, dê aí o seu palpite. Quanto será a Ponte Ituano daqui a pouquinho? Ele sabe tudo sobre Ponte Preta, ele sabe tudo sobre Ituano, porque ele sabe tudo sobre o futebol. E ele vai trazer a expectativa também do que esperar diante dessas mudanças, diante da expectativa de Júlio Nascimento em narrar muitos na casinha. Você tá esperançoso também, Carlão de Freitas? Ou a sua expectativa, assim como em outros momentos, não é das melhores? Boa noite, Carlão. Boa noite, Pio. Boa noite, ouvinte sintonizado nos 99.1 da Rádio CBN. É um panorama triste, como você citou, né? A jornada pertence à Ponte Preta, mas o futebol campineiro, a gente engloba o Guarani, né? Nós estamos aí iluminando o campeonato da Série B, algo que nós não imaginaríamos, né? Talvez a Ponte, por tudo que tem passado,
passaria por algum problema, mas o Guarani não. O Guarani nós tínhamos uma outra expectativa. Então a gente espera que hoje possa ser pelo menos aí o início de uma recuperação por parte da Ponte. Um jogo difícil, um jogo complicado. Não estou animado, não estou otimista, mas é futebol. Futebol ele foi feito para não entender. Então, de repente, essa coisa maluca que o futebol sempre nos reserva, quem sabe hoje esse menino futebol pode nos surpreender e trazer aí, né, ou dar uma vitória à Ponte Preta. Um jogo equilibrado, um jogo difícil, mas por ser um Novelli Júnior aí, eu considero o Ituano levemente favorito, mesmo também com uma campanha irregular dentro desta Série B do Campeonato Brasileiro. Ô Carlão, e já nessa abertura, né, claro que o Novo Horizontino talvez seja a exceção, e é a exceção, né, dos paulistas dentro da Série B, 8º colocado, 14 pontos ganhos, mas nós temos 3 paulistas dentro da zona de rebaixamento nesse momento, e o Ituano abre a zona na 17ª colocação nesse momento, porque tem 10 pontos ganhos, o Vila Nova está empatando 0-0 e com isso ele está indo a 11, então nesse momento o Galo de Itu já na zona do rebaixamento. Claro que a hora que a bola rolar em Itu, isso muda também, porque o Ituano subiria uma posição, mas enfim, como eu disse a Adri, ele pode terminar essa rodada na zona da degola. E aí nós temos a Ponte e o Guarani, vice e lanternas, respectivamente, com 9 pontos ganhos. O que acontece com o futebol paulista, hein, Carlão? Não sei, é até complicado você traçar um paralelo com o Paulistão, porque a gente sempre fala, né, que é o campeonato estadual mais difícil e realmente é o mais competitivo, e o Ituano vem numa sequência positiva, né, realizando boas campanhas. Realmente me estranha a presença do Ituano neste cenário também. Não acho que o Ituano é time para brigar lá em cima, mas também não acho que o Ituano é equipe para estar na zona de rebaixamento. E o próprio Guarani, que surpreendentemente é o lanterna, né? O Guarani que fez uma campanha quase de acesso no passado, por muito pouco não faturou aí uma vaga à primeira divisão, e agora vivendo uma situação complicada e incomum se levarmos em conta aí os últimos anos. A Ponte, eu acho que pelo que vem atravessando, pelo que mostrou no Campeonato Paulista, não surpreende, tá? Mas também poderia estar numa melhor situação. Realmente é um futebol paulista complicado, é uma Série B difícil, uma Série B diferente, com gigantes participando, né? Um campeonato bem delineado aí, com o G5 se distanciando dos demais, só que realmente em quatro clubes ou 4 times num Z4, 3 paulistas, é uma situação muito complicada, uma situação incomum em se tratando de Série B. Bola rolando pela Série B do Campeonato Brasileiro. Neste momento, Vila Nova e Brusque, lá em Goiânia, vão empatando pelo placar de 0-0. Em Londrina, o Tombense vai vencendo a equipe do Londrina pelo placar de 1-0. Nós teremos ainda hoje, também pela Série B do Campeonato Brasileiro, às 9h30 da noite, lá na Arena do Grêmio, o Grêmio enfrentando o Novo Horizontino, que é o próximo adversário do Guarani. E o Vasco da Gama vai vencendo o Náutico pelo placar de 2-0, outro jogo da Série B nesse momento. Nós teremos também Série A de Campeonato Brasileiro, com bola rolando nesta terça-feira. Daqui a pouquinho, né? A gente vai acompanhar, inclusive, depois da jornada de Ponte Preta e Ituano e Ponte Preta, o finalzinho do jogo e também toda a repercussão de Cuiabá e Corinthians. Daqui a pouquinho, muito mais, e aí já em definitivo, com as escalações, a preparação de Ituano e Ponte para a bola rolar às 8h30 da noite. Narração de Júlio Nascimento, com as reportagens de Adriana Almeida, comentários de Carlão de Freitas. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Oferecimento Companhia Atlética. Acesse ciaatletica.com.br. Barbacoa, muito além da carne. Ponte Preta, Ituano. Entre os 20 maiores países do mundo, o Brasil foi o que mais gerou emprego nesses últimos anos. Jair Bolsonaro, do PL. Ultrapassamos a marca de 96 milhões de postos de trabalho. Estamos mostrando a verdadeira força do nosso povo, que resiste, levanta a cabeça e vai à luta. Sem pandemia, sem corrupção e com Deus no coração, ninguém segura esse novo Brasil. Filie-se ao PL.
A Companhia Atlética Unidade Shopping Galeria criou uma condição especial para você que tem entre 15 e 25 anos de idade treinar na mais completa estrutura fitness do Brasil. Plano a partir de R$ 279 por mês. É isso mesmo, plano a partir de R$ 279 por mês. Não perca tempo, porque as vagas são limitadas. Confira também planos especiais para a Companhia Atlética Unidade Clube Cultura. Acesse ciatletica.com.br. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Futebol, vamos CBN. Ponte Preta. Ituano. Apresentação: Rafael Pio. 8 horas mais 17 minutinhos, faltando aí 13 minutos para a bola rolar lá no estádio Dr. Novelli Júnior em Itu, para Ituano e Ponte Preta. Quero mais um destaque do time da Macaca e também do Ituano, essa ponte que você já disse, né, Dri, vem modificada e não poderia ser diferente, né, Dri? A gente pega esse momento em que o time precisa fugir da zona de rebaixamento, a tendência é que rodada a rodada alguns acertos sejam feitos, algumas mudanças sejam feitas pelos treinadores. Não é diferente pro Hélio dos Anjos pro jogo de daqui a pouco, né, Dri? Pio, é exatamente o que você disse, inclusive Hélio dos Anjos, que é um dos pendurados da noite, técnico da Ponte, tem 2 cartões amarelos. Ele vai buscando principalmente o desempenho melhor no ataque da Ponte, que conseguiu até marcar um golzinho na última partida, não foi suficiente para um resultado positivo e sequer para um empate, mas ele vem aí buscando, por exemplo, a entrada do Fecim no lugar do Echaporã, que já não vinha rendendo. Outro que teve sua chance e acho difícil que volte a ter chance é Matheus Anjos, o meia, né, que nas últimas partidas até chegou a ser titular, mas inclusive 2 rodadas já fora por conta de virose, também não havia correspondido. Ele vai tentando encontrar algo diferente numa Ponte que já mostrou que não tem muito de diferente. Inclusive, na última entrevista do treinador, ele falou que a Ponte ainda busca reforços, principalmente no setor ofensivo. A diretoria vem correndo atrás de nomes, é preciso reforçar e há um consenso, né, diretivo com relação a isso na Ponte Preta, inclusive já trazendo reforços, como por exemplo o da Silva, um atacante que vestia a camisa do Novo Hamburgo, já teve uma passagem pelo Grêmio, mas o problema é que o da Silva marcou 1 gol no Campeonato Gaúcho desse ano, né, Pio? Então a gente vai ver como vai chegar esse jogador que já está pelo Moisés Lucarelli, mas a assessoria ainda não confirma enquanto os trâmites burocráticos não estiverem efetivados. Outra novidade também deve ser o Richelli, volante, que já passou por Inter, foi muito, teve uma ótima passagem também no Sport. O Richelli que vem também para tentar reforçar um pouco mais esse meio-campo pontepretano, que hoje, por exemplo, já tem o desfalque do Felipe Amaral, prata da casa, que sentiu dores, tentou um tratamento intensivo, mas não conseguiu. Vamos ver o Fraga. Fraga que hoje tem uma das poucas oportunidades aí como titular com a camisa da Ponte Preta, a Fraga que veio do 15 de Piracicaba. Quem sabe aí uma grata surpresa na noite de hoje, Pion? Essa Adriana Almeida trazendo os detalhes de Ituano e Ponte Preta. Nosso WhatsApp já bombando, hein? 991869070. O Emerson tá mandando mensagem aqui pra gente dizendo que eu estou com o penteado da avó. Ou o penteado feito pela minha avó. Você acha que tá muito certinho, Carlão de Freitas, meu penteado? Você que é o homem que entende de eu acho que falta um pouquinho moda e tal. Falta um pouquinho de estilo, aquele caminhozinho assim e tal. Um degradezinho. Aquela arrepiada levantada, aquela coisa, né? Eu me considero um tiozão, mas o seu cabelo tá de tiozão também, Pio. Ô, Pio, ainda tá bem pretinho, é isso que importa, Pelo menos vocês têm cabelo, entendeu? É isso, exatamente. Pelo menos ainda não uso tinta cabelo, e também não precisa dar aquela disfarçada, né? Mas enfim. E o Ademar Matsuoka, ele tá dizendo aqui pelo YouTube da CBN, Carlão,
que ele não entende porque o Luca é o capitão da equipe, já que, segundo o nosso ouvinte, no último jogo o Luca sequer conversava com os companheiros dentro de campo. Tá certo o nosso ouvinte de reparar nesse tipo de situação, Carlão? Se o Luca nem conversa com os companheiros, tá errado ele ser o capitão? Eu vou discordar. Eu acho que o Luca é uma liderança técnica, é um cara que assumiu, né, a postura de um jogador importante na Ponte. Eu acho que é até muito pro caminhão da Ponte ter o Luca, né, em suas fileiras, né? Eu acho que o Luca tem nível até para jogar numa segunda prateleira de Série A de Campeonato Brasileiro. Eu vou discordar. Me deu o direito de discordar do nosso ouvinte. Eu acho que o Luca, por tudo que ele representa hoje pra Ponte, é o principal jogador da Macaca nessa temporada de 2022. Ele merece sim a faixa. E o Sniper Monkey já está aqui no YouTube da CBN Campinas. Tá dizendo aqui, ó, abraço, Serponte, Paraty, no Rio de Janeiro. Ele tá lá em Paraty, no Rio de Janeiro, acompanhando a nossa transmissão. Adriano Almeida, aquela pergunta que não quer calar. Macaca já definida? Sim! Ituano também já prontinho? Também! Então aqui nos 99.1 da CBN Campinas e também no youtube.com/CBN Campinas, no canal Esporte CBN Campinas, você confere com o Adriano Almeida a ficha técnica completa do jogo. Futebol, Globo CBN. Respaldado, Ponte Preta. Alô, alô, torcedor pontipretano. Se o técnico Hélio dos Anjos definiu, você confere aqui na CBN. A Macaca com 12, Kaique França, 13, Bernardo, 3, Thiago Oliveira, 27, Fábio Sanches e 15, Arthur. 32, Fraga, 5, Leonaldi, 40, Ramon, 20, Fecim, 9, Danilo Gomes e 10 para Luca. Repeteco Alvinegro, 12, Kaique França, 13, Bernardo, 3, Thiago Oliveira, 27, Fábio Sanches e 15, Arthur. 32, Fraga, 5, Leonaldi, 40, Ramon, 20, Fecim, 9, Danilo Gomes e 10, Luca. No banco, 30, Luan, 4, Fabrício, 7, Moisés Ribeiro, 8, Dodô, 16, Ramires, 21, Marcos Júnior, 22, Igor Formiga, 25, Alisson, 26, Jean Carlos, 29, Chaporã e 34 para Luiz Fernando. Galo, Hugo Negro, Altaneiro. Ituano. Forte, valente, audaz. É o Galo de tudo, técnico Mazola Júnior em campo com 1, Pegorari, 2, Pacheco, 3, Léo Santos, 4, Rafael Pereira e meia dúzia, Roberto, 5, Kaique, 7, Caio e 8, Lucas Siqueira, 10, Ailon, 11, João Vitor e 9 para Krigor. Repeteco do Galo, 1, Pegorari, 2, Pacheco, 3, Léo Santos, 4, Rafael Pereira e meia dúzia, Roberto, 5, Kaique, 7, Caio, 8, Lucas Siqueira, 10, Ailon, 11, João Vitor, 9, Krigor. No banco, Mazola Júnior tem à disposição 12, Felipe, 13, Córdoba, 14, Lucas Dias, 15, Bernardo, 16, Mário Sérgio, 17, Dudu, 18, Lucas Natan, 19, Iago, 20, Gabriel Barros, 21, Denzel, 22 para Calisson. A arbitragem do jogo. É gaúcha, Jean Pierre Gonçalves de Lima é o dono do apito. Os assistentes, Lúcio Pierzoff Flor e Maurício Coelho Silva Pena. O VAR é de Rodrigo Carvalhais de Miranda. Ponte Preta, Ituano. O comentário do jogo. Oferecimento. Na Logos, o gerente está sempre aberto à negociação. Carlão de Freitas, já pro início do seu comentário, Cristiano Salvioni e Emerson Santana estão aqui no YouTube, Esporte CBN Campinas, e estão dizendo o seguinte, porque eles brincam, tanto o Salvioni quanto o Emerson Santana, eles dizem o seguinte, o número de latinhas é em relação à vitória da Ponte, eles estão dizendo que tomarão 3 hoje, viu, Carlão? Poxa, estão saindo daqui. Por favor, que eles passem o endereço, a gente vai tomar junto. Olha, Pio, brincadeiras à parte, um jogo difícil pra Ponte, mas não tem jeito. Ela se meteu nessa situação, é a penúltima colocada da Série B, enfrenta o adversário que também vive uma situação complicada, porém, o Ituano é um time mais organizado, é um time que vem de uma campanha boa, né, no último Campeonato Paulista, vem sem alguns jogadores importantes, caso de Gerson Magrão, caso também de Papagaio, que é jogador de frente, que faz gol.
Mas a Ponte ela vai precisar vencer, com algumas mudanças, né, do time considerado ideal pelo técnico Hélio dos Anjos. Hoje não vai ter o Amaral, vai fazer muita falta. Vem o Fraga aí, o Alisson perdeu um pouquinho de espaço, né? Mas na minha visão o Alisson estava um pouco à frente, mas entra o Fraga, um jogador mais de contenção. O Leonaldo vai sair um pouco mais fazendo a transição. E à frente Fecim, Danilo Lopes e Luca, Danilo Gomes e Luca, né? O Echaporã fica de fora. Entra o Fecim, jogador que tem também um pouco mais de criatividade, hora ou outra pode fechar um pouquinho o meio, a Ponte pode se transformar aí num 4-4-2 ou num 4-3-3, com o Fecim atuando pelo lado também. Hoje não vai ter o Norberto, entra o Bernardo, que das vezes que entrou, infelizmente, acabou comprometendo, mas é um jogo difícil, um jogo duro, de concentração máxima que a Ponte tem que ter, e mais uma vez, quando tiver com a bola, Luca, né, os caras com mais qualidade, o próprio Ramon, Danilo Gomes, eles precisam ter a personalidade de encarar e fazer um bom jogo aí para que a Ponte possa voltar, pegar a rodovia Santos Dumont, né, ou a Castelo Branco aí, com pelo menos um pontinho na bagagem. Os 3 seriam fundamentais, mas o momento tá tão complicado que até um pontinho pode fazer o Ponte Pretano feliz nesta noite. Carlão de Freitas e o comentário do jogo. Atenção para as ofertas Logos. Cabinho 2,5mm Cobra com rolo com 100 metros, R$ 186,00. Conjunto de tomada Margírios, R$ 7,50. Luminária Slim 36 watts, R$ 24,90. Ofertas para pagamento à vista, enquanto durar o estoque. Na Logos, você fala com o gerente. Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, 3273-3760 Campinas. Visite www.logoscampinas.com.br. 8 da noite, 28 minutinhos, faltam 2 minutos para a bola rolar no estádio Doutor Novelli Júnior em Itu, e eu já passo o comando para ele, que eu tenho certeza vai narrar 3 gols essa noite. Depois me cobrem a partir de agora nos 99.1, também no YouTube da CBN Campinas. Júlio Nascimento. Ponte Preta, Ituano. Apresentação: Júlio Nascimento. Rafael Pio comandou enquanto a bola não rola. Agora é a vez de Ponte Preta, Ituano e Ponte Preta, diretamente no estádio Novelli Júnior. É a 11ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A Macaca precisa fazer as pazes com a vitória. É um caminho já árduo dentro do Campeonato Brasileiro, são 5 jogos sem saber o gosto da vitória, uma situação de alerta dentro da zona de rebaixamento, enfrentando hoje o Ituano, que também vive situação delicada, também com os mesmos 5 jogos de jejum dentro do campeonato. Ituano e Ponte Preta, a bola vai rolar no Novelli Júnior, saída de bola pertencendo ao time do Ituano, que começa atacando a esquerda das cabines de rádio e televisão, consequentemente a Macaca hoje toda ela de branco, atacando para o outro lado. Vai começar aqui no Futebol CBN Campinas mais uma grande jornada esportiva. É a Ponte Preta, é a Macaca em campo. Eu vou rasgar emoções, a partir de agora tem na casinha na CBN. Hoje, quem sabe um marco para uma reviravolta dentro do campeonato para a Ponte Preta, iniciando essa campanha de recuperação. O Hélio dos Anjos disse isso durante a semana. Tem que começar de imediato, a partir de agora contra o Ituano, não pode esperar mais. Autoriza o árbitro, a bola está rolando em Itu. Ponte Preta, Ituano. São os primeiros movimentos de Ituano e Ponte Preta. Série de bola pertencendo ao time do Ituano com Krigor. Tentativa do lançamento diretamente do meio campo. A bola se perde em linha de fundo. Vai embora, é tiro de meta. Bola volta para a Macaca, que sai jogando com Kaique França. Ele recolhe pelo sistema defensivo. Sai jogando com Thiago Oliveira pela ponta direita do campo de defesa. Thiago Oliveira faz o levantamento para o campo de ataque com o peito. Luca empurra, entrega a bola para Ramon. Na ponta direita para Leonaldo. Muito forte o passe. O primeiro erro da Macaca pelo campo de ataque. Sai a bola em lateral. A bola pertence ao time do Ituano pelo sistema defensivo. São os primeiros movimentos do Novelli Júnior. Ituano e Ponte Preta, 0-0, é a 11ª rodada aqui na CBN. Jogo importante para a Macaca dentro do campeonato, buscando a reabilitação na competição. Julio. Pois não, Dri? A Ponte, além de buscar a quebra de um jejum, também quer esquecer o Ituano como um adversário traumático. Isso porque a última vez que as equipes se encontraram foi uma marca negativa para a Ponte. Empate em 2-2 no Majestoso, que selou o rebaixamento do
do time este ano no Campeonato Paulista. Adriano Almeida com os detalhes de Ituano e Ponte Preta aqui na CBN Campinas. A bola volta para o campo de defesa do time de Ituano, bola solta pela ponta direita do campo de ataque. Agora a abertura de bola vem com o Ailon. Ele tenta fazer a finta contra a marcação do primeiro na cobertura. Fraga coloca a bola para fora, Thiago Oliveira. Lateral cobrado na ponta, Pacheco tentou cruzamento para Krigor, afasta, tira a marcação da ponte. A bola voltou pela ponta direita, Rafael tentou cruzamento. A bola se perde em linha de fundo, é escanteio pro time de Ituano bater, Adriano Almeida. O Caio é quem tentou o cruzamento fechado, aquele escanteio de mangas curtas quase. Mas o Thiago Oliveira esticou a perna, depois colocou a mão na coxa, mas tudo bem com ele. Escanteio pro Galo. São 2 minutos do primeiro tempo, 0-0, escanteio marcado pro Ituano, batida pela ponta direita, cruzamento na grande área, afasta a marcação da Macaca, completa Arthur, coloca a bola pra fora, é novo escanteio, não quis saber de brincadeira o Arthur, já que a fase não tá tão legal assim, tem que jogar no simples às vezes. Foi na tranquilidade ali, o Arthur colocou a bola para fora. É novo escanteio marcado para o time do Ituano fazer a cobrança pela ponta direita. Autorizado, cai o levantamento na segunda trave. Sobe Arthur de cabeça, afasta, tira dali. Luca vem no rebote para o time da Macaca. Entrega a bola para Ramon Carvalho. A bola bateu no próprio Luca. Voltou de graça para Krigor. Ajeitou para Caio pela ponta direita. Cruzamento na boca do gol. Afasta Bernardo, tira dali. Ramon Carvalho acompanha, a bola não saiu. Agora sim sai em linha de fundo. Que confusão, hein? E tudo começou porque o Luca estava caído e o Ramon tentou o passe, hein, Adriano Almeida? Quando a fase não é boa, nada ajuda, né? Precisa tirar essa tiriça que tá em cima da Ponte Preta, porque o time saía todo para tentar um ataque rápido. A bola bateu no Luca, que depois ainda ficou sentindo algum choque no chão e armou um belo de um contra-ataque pro Ituano, que pelo menos não conseguiu aproveitar. 0-0 no Novelli Júnior. 3 minutos são os primeiros movimentos. Ituano e Ponte Preta, Campeonato Brasileiro Série B. É a 11ª rodada. Tem que vencer o jogo a Macaca para sair da zona de rebaixamento. A bola volta para a ponte pelo sistema defensivo. Bola solta no comando com Kaique França. Ele sai jogando com Fábio Sanches. Na ponta esquerda ele recolhe pelo sistema defensivo. Vai ser jogando com tranquilidade o Fábio Sanches. Sem pressa. Tenta a cavadinha. Ele buscava jogada com Danilo Gomes na movimentação para o time da Macaca. O Fecim não chega. Chega antes dele Pacheco. Coloca a bola para a lateral. Arremesso manual está marcado a favor do time da Ponte para fazer a cobrança pela metade do campo. Já cobrado. Ramon Carvalho. Errando muito por enquanto. Ramon entrega simples. Solta a bola com Arthur. Arthur na tabela com Fecim. Fecim para Arthur, para Ramon Carvalho. Tenta achar o espaço por cima com Fecim. Em profundidade, jogada boa na Macaca. Cruzamento na boca do gol. É para Luca, ajeitou, vai fazer a bola bloqueada, voltou. Ainda Danilo Gomes dominou na grande área, tentou, toque por cima para Luca, afasta a marcação. Rebote é da Macaca, volta com Ramon Carvalho, perdeu. Afasta, tira a defesa do Ituano, corta dali. Rebote é da Macaca, vem com pressão. Agora o time da Ponte, Fábio Sanches. Entregando a bola, soltando da metade do campo com Ramon Carvalho. Ele tenta o toque em profundidade. A bola afastada pela marcação do Caio. Coloca a bola pela linha lateral e uma bronca agora do Arthur para cima do Ramon Carvalho. Queria essa bola com maior tranquilidade o Arthur. Lateral cobrado para o time da Macaca com Fecim. Tenta sair jogando para o time da Ponte. Afasta a marcação, tira dali. A bola volta para o Ituano. Recuperada a bola na metade do campo. Ailon na ponta direita. Vem arrancando em velocidade. O João Vitor passou. Krigor também é para João Vitor. Dominou na entrada da área. Faz a finta para cima do primeiro. João Vitor pedalou para cima da marcação. Ele é habilidoso. Ainda ele, João Vitor ajeitou atrás para Caio. Tentou na cavadinha na grande área. Toca de cabeça. A bola vai para fora. A linha de fundo. Com muito perigo, cabeceio perigoso do Ailon, é tiro de meta, Adriano Almeida. O Ailon que tá voltando de lesão hoje, recebeu um belo cruzamento e aí do lado esquerdo o Kaique França tava na bola, mas não precisou tocar nela, ela saiu, tiro de meta pra Ponte já cobrado. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN Campinas. 5 minutos do primeiro tempo, por enquanto, Novelli Júnior, 11ª rodada, segue. Ituano 0. Ponte Preta também 0. Rafael Pio segura porque vem Ituano no ataque. Krigor lançado, afasta a marcação da Macaca. Central da bola, Rafael Pio. Muitas participações pelo WhatsApp da CBN Campinas, 991869070. O Charutinho tá mandando um abraço pra você, viu, Júlio Nascimento? Tá dizendo, será que vai ter gol? Será que vai ter na casinha hoje? Série B do Campeonato Brasileiro, o Vasco segue vencendo o Náutico fora de casa por 2-0.
E vem Ponte pro ataque, domina Luca, ajeitou para Bernardo na ponta direita, tenta o cruzamento muito forte, a bola passa por todo mundo, vai embora. Apenas o lateral marcado para o time do Ituano fazer a cobrança. Carlos Eduardo de Freitas, 6 minutos do primeiro tempo. Como é que você enxerga esse começo de jogo da Macaca, hein, Carlão? Minutos bem disputados até aqui, o Ituano toma um pouco mais a iniciativa, o Krigor já dá trabalho, né? Aquele Krigor, você que é do movimento esse do pagode, ex-Exalta Samba, depois Pagode 90, né? Mas esse do Ituano também é bom, dando trabalho à dupla de zaga, ao Thiago Oliveira, ao Fábio Sanches, também já chegou de cabeça, mas a Ponte também teve a sua possibilidade com o Luca. Ramon um pouco nervoso, errando o passe, mas até aqui um certo equilíbrio, mas naturalmente o Ituano tem um pouco mais de volume. Carlos Eduardo de Freitas comentou por enquanto 6 minutos e 40 do primeiro tempo, Ituano e Ponte Preta 0-0. A bola volta para o time do Ituano, tenta o lançamento pela ponta direita, Pacheco, ele buscava Ailon. A recuperação, Fábio Sanches, ele domina, entrega a Kaique França, goleirão da Macaca, levanta a cabeça, tem a sua direita, Thiago Oliveira aberto, é ele quem recebe, Thiago Oliveira domina contra a marcação do primeiro, limpo, lance para cima do Krigor, adiantou demais, Thiago Oliveira arrancando, a lá Lúcio na seleção brasileira, ele faz o domínio, devolveu, soltou com Fábio Sanches para Ramon Carvalho, ele solta de primeira abertura de bola, vem com Fecim dominando, Ramon Carvalho pediu, encostou, recebeu, Leonaldi por dentro, Ramon segurou, vai tentar a invertida agora, da esquerda para a direita, buscando Bernardo, matou no peito, vai tentar o cruzamento, se movimenta Danilo Gomes, Bernardo puxa pro fundo, vem na antecipação, afasta a marcação, tira dali, coloca a bola para escanteio para Macaca bater. O Bernardo tentava ali o drible para cima do Lucas Siqueira para ficar em condições de cruzamento. Não deu certo, o Lucas Siqueira achou melhor, por precaução, colocar para escanteio. É o primeiro da Ponte no jogo. 7h40 do primeiro tempo, escanteio para Macaca. Quem sabe na bola parada, Ituano e Ponte 0-0. Por enquanto o jogo movimentado, jogo agitado, chance para Ponte, levantamento por baixo, afasta a marcação, tiro dali. Completa João Vitor, ele tenta arrancar na velocidade, aí jogador da Ponte domina, recupera, sai jogando lá atrás, Bernardo. Ele recomeça, volta a bola com Kaique França para o time da Ponte Preta. 8 minutos do primeiro tempo, 0-0. Kaique França esticando a bola no ataque, sobe de cabeça Danilo Gomes, a bola passa por ele, se perde em linha lateral. Arremesso, moral marcado para o time do Ituano bater. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. A Companhia Atlética criou uma condição especial para você que tem entre 15 e 25 anos de idade. Plano a partir de R$ 279 por mês. Acesse ciaatletica.com.br. E vem pro ataque o time da Ponte, bola solta com Danilo Gomes, ajeitou, soltou pra Fecim, de frente pro gol, pintou, golaço, Fecim, driblou o goleiro, opa, pênalti! Jogadaça de Fecim, é pênalti! Pênalti pra Ponte, Fecim derrubado, Adriano Almeida. Vibra muito o Fecim, porque ele recebeu um passe lindo, milimétrico, açucarado do Danilo Gomes. Aí ele se livrou primeiro do Pacheco. Na hora que ele ia dominar, para ter condições de chutar na saída do Pegorari, o Léo Santos veio. E aí, naquele carrinho imprudente, que não pega a bola, só pega o pé do Fecim, derruba o camisa 20 da Ponte na área. O árbitro estava em cima, marcou na hora com muita precisão. Imagino que nem tá consultando o VAR, porque a bola já tá na cal. Mas o Pegorari faz aquela cera. Pênalti para Macaca, alguma dúvida, Carlos Eduardo de Freitas? Sim, se aproveitou, belo passe, bela jogada, recuperação do Danilo Gomes, o passe, né, e o Fecim com a sua rapidez encarou o Léo Santos e o Pegorari, restou ao zagueiro do Ituano cometer a falta. Muito bem, 9h40 do primeiro tempo, Ituano e Ponte 0-0, jogadaça do Fecim. Ele fez uma finta, né? Ali usando o recurso de letra. Fintou o goleiro, foi derrubado na área, pênalti para Macaca. E sempre ele, Luca. O artilheiro da Ponte, Luca, camisa 10, o capitão. Concentrado, Luca na bola. Pegorari no gol, a chance da Macaca aos 10 minutos do primeiro tempo. Autorizado, Luca. Correu pra bola, bateu na casinha! Bola na rede, Ponte Preta! Luca! O artilheiro Luca, camisa 10, Luca, o artilheiro Luca, coloca a bola na casinha, gol da Ponte! Aos 10 minutos do primeiro tempo em Itu, na bola parada, no pênalti, na categoria de Luca, na tranquilidade de quem sabe colocar a bola na rede. Ponte Preta! A Macaca começa o avassalador da Ponte em Itu. Ponte Preta 1, Ituano! Beleza, Ponte.
Beleza, Luca. Beleza, Ponte. Beleza, Luca. O detalhe na CBN é seu, Adriano Almeida. A gente pode dizer que a cobrança é perfeita quando o goleiro nem se mexe. Porque foi isso que aconteceu. Pegorari só virou o pescoço para ver aonde a bola tinha ido no fundo da rede. Chute forte na bochecha dela do lado esquerdo do atacante pontepretano. Faz o L pela 10ª vez na temporada. Artilheiro isolado da Macaca em 2022, Luca. Ponte na frente, 1-0. 11 minutos no primeiro tempo, a Ponte sai na frente, o Luca vai pra casinha. Teve na casinha da Macaca, teve o Luca, faz o L. E a Ponte quer mais. Vem com o Ramon Carvalho, entrega a bola com o Fábio Sanches, ele domina pelo sistema defensivo. Arthur pedindo pela ponta esquerda, entrega a bola com o Fecim. Vem a cobertura do time lituano, recupera a bola com o Kaique. Kaique entregou pela ponta direita, faz a abertura de bola com o Caio. Recupera a Fraga, sai jogando pelo sistema defensivo. Tá amarrado o jogo, tudo truncado ali pelo aquele canto. Agora sim a bola se perde em lateral. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN. 12 minutos do primeiro tempo, Novelli Júnior, Campeonato Brasileiro segue. Ituano 0. Ponte Preta. Ponte Preta 1, Luca foi pra casinha. Central da bola, Rafael Pio. E com esse resultado, a Ponte vai chegando a 12 pontos ganhos, Júlio, vai se igualando a Sampaio Correia, Náutico e CSA. A Macaca, nesse momento, é a 12ª colocada. YouTube da CBN Campinas tá bombando, hein? O Carlos Barbosa tá dizendo, dá-lhe Macaca. Também participando com a gente o Rafa. Boa noite, pessoal da CBN Campinas. Ontem ouviu o Guarani e hoje Ponte Preta. Vocês são nota 10. Acompanhe os jogos na CBN desde 2002. Futebol Globo CBN. 13 minutos do primeiro tempo, Carlos Eduardo de Freitas, Lucas sempre categórico. Coloca a Ponte em vantagem em tu, hein, Carlão? Equilibrado, o Ituano tinha criado algumas oportunidades, a Ponte chegou com o Ramon, com o Luca, mas não conseguiu a finalização, não conseguiu a conclusão. Mas aí no lance seguinte, o Danilo Gomes, numa recuperação, deu o passe, o Fecim, praticamente ali uma jogada de muito talento dentro da área, teve a velocidade para tentar a recuperação e cometeu, sofreu a falta através do Léo Santos. Agora é aquela coisa, o Ituano vem para cima, vive um momento de instabilidade no campeonato, a Ponte vai ter que ter muita concentração na defesa, mas quando sair no contragolpe, sair para matar. E o Fecim quer jogo, hein? Mais um drible espetacular para cima da marcação. É falta marcada para Macaca. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Jair Bolsonaro do PL. Quando levamos de verdade a água para o sertanejo, levamos vida. Quando fizemos o auxílio de no mínimo R$400 por mês, foi pensando na vida. 500 milhões de doses de vacina para a vida. Somos contra o aborto e a favor da vida. Sem pandemia, sem corrupção e com Deus no coração, ninguém segura esse novo Brasil. Faça como o presidente Bolsonaro. Filie-se ao PL. 14 minutos do primeiro tempo em Itu, Novelli Júnior, Ponte 1-0. Júlio. Marcado por Luca. Oi, Rafael Pio. Eu disse que a Ponte nesse momento era a 13ª, não, a Ponte pula para a 12ª colocação pelos critérios de desempate, 12 pontos ganhos. Macaca nesse momento, Julião, ganhando 7 pontos na tabela de classificação. É isso aí. Ou melhor, 7 pontos não, 7 posições na tabela de classificação. Olha, eu já ouvi falar de jogo de 6 pontos. Mas de 7 é a primeira, viu, Pio? Seria bom, hein? Maravilhoso, né? Seria bom. E agora mais uma descida do time do Ituano. Thiago Oliveira coloca a bola para escanteio. Pressão do Ituano, quer empate. Thiago, jogada ensaiada, rolou para Pacheco. Thiago pediu, Pacheco cruzou. Afasta, Arthur, tira dali. Afasta o perigo. Pacheco pega o rebote, entrega a bola no comando, entregou para Lucas Siqueira, para Caio. Levantamento na segunda trave, Fábio Sanches. Sobe de cabeça, coloca a bola para fora. É novo escanteio, Adriano Almeida. O Ituano agora vai tentar correr atrás, pelo menos, do empate nesse primeiro tempo. E já começa a pressionar. O Thiago Oliveira agora se virou ali pelo alto, colocou. É o primeiro escanteio do outro lado, do lado esquerdo para o time de Itu. 15 minutos do primeiro tempo, escanteio marcado para o time do Ituano fazer a cobrança. Autorizado agora do outro lado, do lado esquerdo. Embate do outro lado é o Roberto. Vem com a canhota, preocupação na grande área de Kaique França. A Ponte vence por 1-0, gol de Luca. Roberto, cruzamento na segunda trave, bola passou por todo mundo, voltou para Léo Santos. Afasta a marcação, tira dali. Kaique França tentou evitar que ela saísse em de fundo, não foi possível.
Agora vai ter que atravessar toda a extensão da área porque o escanteio é do outro lado, hein, Adriano Almeida? O zagueiro Léo Santos dominou, a hora que ele ia tentar um chute ou uma finalização, o Leonaldi interceptou muito bem. Olha o Galo aí. Escanteio na segunda trave, a bola tá viva, João Vitor colocou na boca do gol. Afasta Thiago Oliveira mais uma vez ele para tirar dali. A bola volta pro time lituano. Roberto entregou pela ponta esquerda para João Vitor. Passe errado, volta a bola para Macaca Fraga. Vai tentar a inversão da direita para a esquerda, muito forte. Fecim com Luca perseguindo ela. Vai alcançar. Luca chegou, Fecim passou, pediu no corredor. É para ele o toque, linha de fundo. Danilo Gomes puxou na primeira trave. Lançamento para ele, o toque. Passa por todo mundo. Envolvente, agora o ataque da Macaca falhou na finalização, Danilo. Rebote é da ponte, volta com Bernardo. Na ponta direita ele vai circulando, entregando a bola pelo sistema defensivo com o jogador Thiago Oliveira. Thiago Oliveira entregando pela ponta esquerda, vai invertendo a bola para o time da ponte com o Arthur. Arthur recomeça a troca de passes para o time da Macaca. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN. 17 minutos do primeiro tempo, Novelli Júnior, Série B. Ituano 0. Ponte Preta. Gol de Luca, Ponte 1. Central da bola, Rafael Pio. Demais jogos da noite pela Série B do Campeonato Brasileiro. O Tombense vai vencendo Londrina por 1-0. 1-0 também para o Brusque em cima do Vila Nova. Criciúma 2-0 no Sampaio Correia. E o Vasco vai vencendo o Náutico também por 2-0. Mércio Guilherme tá no 991869070, dizendo que ontem o Bugre deu vexame, mas que hoje a Macaca vai ganhar. Futebol Globo CBN. 17h30, o primeiro tempo, Ponte 1-0. Ituano tenta pressionar, lançamento para Krigor. Kaique França de peixinho. Afasta o perigo, tira dali, completa. Thiago Oliveira coloca a bola para fora. Ele levanta a bola para o campo de ataque, mas ela sai. Arremesso manual, Mazola ali, dominando, hein? Aliás, o comandante, como era conhecido aqui na Ponte, é o técnico mais longevo da Série B, né? Mazola completando ontem 1 ano de Ituano. É sempre um time que aposta bastante, né, nesses projetos de continuidade. Mazola Júnior agora completando 1 ano à frente da equipe de Itu. Júlio. Esse trabalho interessante, né, Adri? Vale dizer que Vinícius Bergantin ficou muito tempo lá, assim como o Tarcísio Pugliese, o Ituano, que tem aí uma gestão de Juninho Paulista, que chegou ao título do Campeonato Paulista em 2014, e no ano passado com o próprio Mazola Júnior, campeão brasileiro da Série C. A gente que acompanhou muitas vezes o Guarani na Série C sabe das dificuldades dessa competição, e o Ituano conseguiu aí com méritos, e agora, obviamente, faz um campeonato de permanência em 2022 para, quem sabe, buscar novos investimentos e pensar em algo mais na sequência dos anos. Adriano Almeida com os detalhes de Ituano e Ponte Preta. 1-0, a Macaca está vencendo, o gol marcado com Luca. Aos 10 minutos colocou a bola na casinha, cobrando o pênalti. A Ponte tem essa vantagem, 1-0. Lateral marcado para a Macaca, levantamento pelo campo ofensivo buscando o Luca. Luca não chega, a defesa do time de Ituano, coloca a bola para frente. Ali o jogador Lucas Sequeira. Lucas Sequeira tentava o domínio com Kaique. Kaique volta, recuando, entregando, soltando pelo sistema defensivo com o Pacheco. Pacheco tenta a inversão, ele buscava. João Vitor sobe de cabeça, a defesa da Macaca afasta o perigo, tira dali. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. 19h30 do primeiro tempo no Novelli Júnior, saída de bola da Ponte Preta pressionada ali, o Thiago Oliveira coloca a bola para fora. Ituano sobe a linha para marcar forte a Macaca. João Vitor dominou, Leonaldi. Ali como um carrapato, Leonaldi em cima do João Vitor. O Tito, cria de Campinas. Família Ponte Pretana passou rapidamente pela Macaca, mas agora é destaque do time do Ituano, João Vitor. Tem a 11 do time do Galo. Lateral marcado, Roberto. Autorizado, levanta a bola para o campo de ataque, sobe de cabeça, defesa na Ponte. Kaique França fica com ela, segura firme, vai sair jogando. Ganha tempo, o goleirão da Ponte. Vai controlando, deixando o relógio passar, o tempo passar. Vai gastando o relógio aí, Kaique França. Ele faz o lançamento, grande passe. Entregando, soltando para Arthur. Arthur contra a marcação do primeiro, chama a falta. A Ponte na experiência. Cada minuto é importante para a Macaca porque tem vantagem, não tem pressa. A Ponte vai construindo aí por enquanto esse resultado positivo no Novelli Júnior. Saída de bola, falta cobrada por Arthur. Ele entrega, solta a bola com o Thiago Oliveira pelo sistema defensivo. O Thiago Oliveira sai jogando. Ele tenta na ponta direita, Bernardo, prefere toque. Recomeça com o Kaique França. Vai tocar a bola o time da Ponte pela sua zaga. O tempo passa. Meu cronômetro marca, você confere na CBN.
20 minutos do primeiro tempo no Novelli Júnior. A Macaca ataca com Danilo Gomes. Foi recuperado ali o time do Ituano. Recupera sem falta. 20 minutos do primeiro tempo. Novelli Júnior, Série B do Campeonato Brasileiro segue. Ituano! Ituano 0. Ponte Preta! Ponte Preta 1, marcou com Luca. Central da bola, Rafael Pilo. E você concorre a camisas de Ponte Preta e Guarani se inscrevendo no novo canal de esportes da CBN Campinas. É só pesquisar Esporte CBN Campinas no YouTube, se inscrever e no vídeo da promoção deixar o seu nome e para que time torce. Ainda hoje tem Série A do Campeonato Brasileiro, Cuiabá e Corinthians, na sequência de Ponte Preta e Ituano aqui na CBN. Futebol, vamos CBN! 21 minutos do primeiro tempo, a Ponte tem contra-ataque, fez sim, inspirado o homem, escapou de 3 jogadores, foi derrubado, falta nele, agora cobrando ali o cartão amarelo, fez sim, tá inspirado, foi ele quem sofreu o pênalti que deu a vantagem para Macaca e vai aí driblando vários e vários jogadores do time do Ituano. Hora de opinião aqui na CBN, 22 do primeiro tempo, e aí Carlão, Ponte vai vencendo 1-0. O Ituano vai pressionando, trabalhando muito pelo lado direito ali com o Pacheco, bolas aéreas com o Krigor, né? É uma esperança do time de Itu, mas a Ponte até aqui vai conseguindo administrar. Falta encaixar esse contragolpe, você citou bem, o Fecim está inspirado, puxando bem, sendo uma válvula importante ali do lado esquerdo, criou oportunidade para o Danilo Gomes, tinha que chegar já arrematando e o Danilo perdeu o tempo da bola, mas estou gostando do comportamento da Ponte, defensivamente não sofrendo tanto apuro, sofre uma pressão, mas chance claro o Ituano não criou nenhuma, e quando sai no contragolpe, sai e leva perigo à defesa do adversário. 22:30 do primeiro tempo, Série B do Campeonato Brasileiro, 11ª rodada, a Ponte vai vencendo o Ituano, saindo da zona de rebaixamento. É isso que o torcedor Ponte Pretano deseja e sonha neste momento, deixar a zona de rebaixamento. E a Macaca vem para ataque, Danilo Gomes entregou mal, matou o contra-ataque da Macaca, mas recomeça a Ponte com o Arthur. Vai ser jogando pelo sistema defensivo, ele faz o passe curtinho, entrega a bola com o Fábio Sanches. Fábio Sanches dominou, levantou a cabeça, tem a sua direita, Thiago Oliveira para ele toque, rompendo a linha que divide o gramado, ele vai trocando passes, prefere toque recuado, solta a bola com Kaique França. Kaique França vai gastando tempo para o time da Ponte, faz a devolução com seu zagueiro pela direita, é o Thiago Oliveira quem domina. Thiago Oliveira levanta a cabeça, se movimenta por dentro, Fraga, marcado pelo Lucas Sequeira, Fraga prefere retornar, entrega a bola com Kaique França, vai espirrar a bola para o campo de ataque, ele faz isso, levantamento com categoria, no peito, entrega a bola no apoio, vem com Arthur, arranca em velocidade pela ponta esquerda, Pecinho passou no comando, Arthur vai tentar o cruzamento para Luca, toque, a bola vai para fora. O Luca tentou um movimento ali para fazer aquela chapada e a bola vai para fora, linha de fundo, mais uma chegada na Macaca, Adriana Almeida. Boa chegada pelo lado esquerdo, um cruzamento na medida, mas o Luca, é verdade, não estava numa condição tão boa para finalizar. Ele tentou ali um toque mágico para tentar, sei lá, de repente encobrir o Pegorari. Algo que não foi suficiente, apenas tiro de meta, 1-0 Ponte. É isso aí, tem uma presença representativa de torcedores da Ponte, né? Em Itu, até porque é muito perto, né? Itu de Campinas, então o torcedor da Macaca comparece. Um número muito interessante no estádio Doutor Novelli Júnior, acompanhando a vitória parcial. E vem Luca, pra Fecim, pra Luca, boa tabela, pintou o gol da Ponte, Luca pegou o goleiro, voltou pra ele na casinha! Ponte Preta! Luca! Faz o L, Luca! A tabela boa tabela com Fecim. A dupla tá funcionando hoje. O Luca ficou de frente pro gol. No que ele perdeu o espaço, ia perder o tempo de bola, deu um totozinho, pegou horário, pegou, espalmou nos pés de Luca. Artilheiro não perde, coloca a bola na casinha, amplia pra Macaca, beleza Luca, beleza Ponte, beleza Luca, beleza Ponte. 24 minutos do primeiro tempo, Macaca na frente, 2-0 contra o Galo. O detalhe do gol na CBN Campinas é seu, Adriano Almeida. Tabelinha marota, de Fecim pra Luca, de Luca pra Fecim. Caiu de novo no camisa 10, e ali ele no mano a mano com o capitão Rafael Pereira do Ituano, que vinha marcando bem, mas ele com toda a experiência, finalizou a primeira, o Pegorari foi bem, na segunda ele não perdoa mesmo, coloca na casinha Júlio Nascimento e a Macaca bonito na frente, 2-0.
Na casinha, gol da Ponte, que será revisado pelo VAR. Todo o gol é revisado pelo VAR. Mas como ali tem um lance muito rápido, né? Do Luca ali com o zagueiro do Ituano, o lance vai para a revisão. Mas eu não tive até inicialmente impressão de impedimento, não. Até acredito que o gol será validado. E foi. Gol da Ponte, 2-0. Carlos Eduardo de Freitas. Eis o melhor primeiro tempo da Macaca no campeonato, Carlão? Olha, nos últimos anos. Não, mas brincadeiras à parte, Júlia, a Ponte se aproveita também da instabilidade do Ituano. A gente percebe o Ituano com pressa na hora de criar as jogadas, errando alguns passes também, apenas com essa jogada pelo lado direito e tentando, né, a bola aérea para o Krigor. E a Ponte no contragolpe está saindo bem, principalmente com o Fecim pelo lado esquerdo, sendo essa válvula interessante de ataque e batendo bem com o Luca, né? Está combinando bem, tanto é que o gol sai dessa jogada, né? Fecim para Luca, o Luca na conclusão. E a Ponte vai se segurando. Até agora sofre um pouquinho de pressão, mas a chance clara, o Kaique França não fez uma defesa um pouco mais importante, ao contrário da Ponte, que quando sai para matar. Teve dois ataques, praticamente 2 gols, e teve um que, se o Danilo ajeita o corpo para bater, ele conseguiria fazer também. Então a Ponte, quando sai para matar, tá saindo bem, aproveitando bem os contragolpes. 27 minutos do primeiro tempo, agora tem falta o time do Ituano para fazer a cobrança. Preocupação pro gol da Macaca, por enquanto tá tudo funcionando, hein? Faço ela imediatamente, o Luca 2 vezes foi pra casinha. 2-0 pra Ponte, sempre ele. Todas as vitórias da Ponte em 2022, o Luca marcou, em todas elas. Esse é o detalhe, né? Essa é a estatística importante de um jogador. Tem sido mais do que decisivo, tem sido protagonista numa temporada de mais baixos do que altos na Ponte Preta. E agora tem escanteio, o time do Ituano, hein, Adriano Almeida? É mais um escanteio para o lado esquerdo. O Roberto vai cobrar fechadinho, meia dúzia do Ituano na bola. Com a canhota, Roberto, cruzamento na boca do gol, toque de cabeça na casinha! Gol do Ituano! Ailon de cabeça, cruzamento fechado no Roberto. O Ailon foi mais esperto, se antecipou a defesa. Observando ali o zagueiro da Macaca, me pareceu o Thiago Oliveira. E o Ailon pro fundo da casinha, testada firme e forte contra Kaique França. 28 minutos, 28 do primeiro tempo. O Ituano tá vivo no jogo, jogo agitado, jogo movimentado. Beleza, Ituano, beleza, Galo, beleza, Ailon. Agora Ituano 1, Ponte Preta 2, o detalhe do gol é seu, Adriano Almeida. Não à toa, o Ailon veste a camisa 10 do time do Ituano. Foi preciso, subiu muito bem, bola um pouco antes da pequena área num ótimo cruzamento do Roberto. Mas a falha, você tinha razão, Júlio Nascimento, foi do Thiago Oliveira. Deu espaço demais para o camisa 10 do time de Itu, que aí subiu mais alto do que a zaga da Ponte. Cabeceio preciso no canto direito do Kaique França, que nada pôde fazer. O Ituano diminui a diferença, 2-1. Jogo agitado, 3 gols em menos de 30 minutos. 2-1 para Ponte Preta, 2 gols. O Luca, Ailon diminui. Recoloca o Ituano em jogo. Jogo agitado. É a Série B aqui na CBN. Sempre com grandes jogos, sempre grandes transmissões para você. Lateral marcado para Macaca fazer a cobrança pelo sistema de defesa, Arthur. Ele vem na movimentação. Entrega a bola pelo campo de ataque para Fraga. Fraga de primeira devolução com Arthur. Toque foi fraco. Fraga mal por enquanto. Entregou a bola com o Ailon na ponta direita para Caio. Caio vai tentar o cruzamento da grande área. Vem na recuperação Fábio Sanches. Ele entrega a bola contra a marcação do primeiro. Coloca a bola para fora na jogada de segurança. É lateral marcado para o Ituano fazer a cobrança. Em profundidade, Krigor vai tentar o cruzamento. Vem Fábio Sanches na experiência. Recupera. Afasta Arthur na sequência. Coloca a bola para longe. Vai brigar por ela Luca. Tenta o domínio. Chega antecipando a marcação com o Léo Santos. Léo Santos recupera para o time do Ituano. Coloca a bola para Kaique, para Pacheco. Cruzamento da grande área. Thiago Oliveira sobe de cabeça, afasta, tira dali. A bola voltou com o João Vitor contra a marcação do Bernardo. Bernardo diminuiu o espaço. O João Vitor conseguiu o passe. É para Kaique. Kaique tem Caio aberto pela ponta direita. Prefere o toque com Pacheco. Pacheco na cavadinha na grande área para João Vitor. A bola passa por todo mundo, vai embora. Linha de fundo, apenas tiro de meta marcado para a equipe da Ponte fazer a cobrança. O tempo passa. Meu cronômetro marca, você confere na CBN. São 30 minutos do primeiro tempo. Novelli Júnior Série B do Campeonato Brasileiro segue. Ituano 1, Ailon. Ponte Preta 2 vezes Luca. Ponte 2. Central da bola, Rafael Pio.
Série B do Campeonato Brasileiro, o Náutico segue perdendo para o Vasco por 2-0, Tombense vencendo o Londrina por 1-0. Participações aqui no YouTube, Esporte CBN Campinas. O Edson Silva, nome de zagueiro, hein? Que era a camisa do Guarani. O Aureluci Ribeiro tá dizendo também que era a camisa do Bugre. E o César Catarim, assim que o Galo fez o primeiro gol, disse: puxa vida, hein, Júlio Ribeiro? Futebol Globo CBN. 31 minutos do primeiro tempo, isso aí, diferente. E a Ponte vem pro campo de ataque, fez sim, sempre ele, lançamento, afasta a marcação, tira dali, rebote é da equipe da Ponte, vem com o Ramon Carvalho, se atrapalhou com o Fraga atrapalhou o Ramon Carvalho, e a Ponte perde a bola, vem Ituano no contra-ataque, Krigor arrancou contra a marcação de 2 jogadores, e aí foi obrigado a fazer a falta tática, né, o Arthur, para matar o contra-ataque, hein, Adriano Almeida? Porque o Arthur fez mais até do que uma falta tática ali, né? Quase que colocou o cotovelo no rosto do Lucas Siqueira para barrar o contra-ataque mesmo, porque o Ituano saía e agora esfria as ações para a Ponte, quem sabe, terminar esse primeiro tempo com essa boa vantagem. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Entre os 20 maiores países do mundo, o Brasil foi o que mais gerou emprego nesses últimos anos. Jair Bolsonaro, do PL. Ultrapassamos a marca de 96 milhões de postos de trabalho. Estamos mostrando a verdadeira força do nosso povo, que resiste, levanta a cabeça e vai à luta. Sem pandemia, sem corrupção e com Deus no coração, ninguém segura esse novo Brasil. Filie-se ao PL. – 32 minutos do primeiro tempo, Série B do Campeonato Brasileiro, Ponte vence Ituano 2-1, mas o momento é do Ituano, pressão do Galo, lateral marcado pela ponta esquerda, Roberto vem na movimentação, João Vitor se apresenta na entrada da grande área, pede bola, Roberto tenta o cruzamento, deu certo, passou pelo Krigor, mas cometeu a falta, né? Acabou deslocando o jogador da Macaca, falta marcada pelo Jean-Pierre Gonçalves Lima, o Van Diesel da arbitragem brasileira. Carlos Eduardo de Freitas. É um momento de alerta para a Macaca no jogo, hein, Carlão? É o pior momento da Ponte, não conseguiu desfrutar de uma vantagem importante de 2 gols. No lance seguinte, praticamente o Ituano fez o gol, numa falha do Thiago Oliveira. Aliás, a defesa da Ponte vai ter que conversar, porque essa é a tática do Ituano, bola aérea, seja para Ailon, seja para Krigor, e aproveitar quando estiver com a posse de bola. A Ponte está conseguindo encaixar os contragolpes, mas eles não são frequentes, né? Estão demorando para sair. Então seria importante ajustar um pouco mais, aproximar mais a equipe para quando atacar, oferecer perigo à defesa do Ituano. Fraga não está bem, está dando um pouco de espaço para os volantes, para os meias do Ituano chegarem. Então a Ponte tem que tomar muito cuidado, Ramon errando alguns passes. São 2 jogadores que estão destoando, e 2 jogadores num setor importante que é o meio campo. O jogo está parado agora, 34 minutos do primeiro tempo, uma preocupação. Me pareceu até um acidente de trabalho envolvendo ali o Kaique e também o atacante Luca, né, Adriano Almeida? Recebeu um pisão, né, no tornozelo direito. Um pisão muito forte. Na verdade, ele e o Kaique subiram para um cabeceio e na hora de cair, né, num salto, foi um pisão muito forte, realmente. E vamos ver se vai dar para o Luca aí, que é o artilheiro da Ponte na temporada, o artilheiro da Ponte na Série B. E o artilheiro da Ponte nesse jogo, já fez os 2 gols da Ponte nessa partida. Agora ele sai de maca para ver se continua. Lembrando que atacantes que a Ponte tem aí no banco, Luiz Fernando e Echaporã, são os nomes aí que poderiam auxiliar o técnico Hélio dos Anjos nesse momento. Em números, é o melhor começo de temporada do Luca, né? Mesmo experiente, ele tem aí a sua melhor marca de artilharia, superando inclusive 2017, quando ele marcou 24 gols pela Ponte em 64 jogos. Mas esse começo aí, né? Esse primeiro semestre é o semestre mais goleador da carreira do Luca, e claro que todo torcedor da Ponte fica preocupado, ainda está fora do gramado, sendo atendido ali pelo departamento médico da Ponte.
Preocupação com camisa 10. E vem Ituano. No ataque domina o time do Galo. Entrega a bola com Pacheco. Pacheco no curtinho. É para a chegada do Kaique. Kaique tenta o toque para João Vitor. Sobe de cabeça. Bernardo mergulha de cabeça. Coloca a bola para fora. É lateral. Arremesso moral marcado para o time do Ituano fazer a cobrança pelo campo de ataque. Vem na movimentação. Roberto entregou de primeira para Lucas Siqueira. É para João Vitor. João Vitor movimentou. Escapa da marcação do primeiro. Solta a bola para a chegada do Kaique. Kaique movimentou. Escapou da marcação do primeiro. Pode bater pro gol. Ajeitou. É o toque pro Krigor. Estava desafinado ali no lance, a bola volta para Kaique França, recupera para o time da Ponte, vai ser jogando. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN Campinas. 35 minutos do primeiro tempo, Novelli Júnior, Campeonato Brasileiro segue. Ituano 1, Ponte Preta 2, Rafael Ângelo Pio. E a Arena Pantanal já recebendo um bom público para daqui a pouquinho Cuiabá e Corinthians se enfrentarem pela Série A do Campeonato Brasileiro, partida que você acompanha o segundo tempo e também toda a repercussão no Central da Bola, logo após Ituano e Ponte Preta. Futebol Globo CBN. 36 minutos do primeiro tempo, falta marcada para Ponte. Eu tô só de olho no Luca ali, viu, Dani? Sempre colocando ali a mão no tornozelo, tá incomodado, camisa 10, olho nele. E a falta marcada para Ponte, Danilo Gomes direto nas mãos de Pegoraro e fica com ela. Sai jogando pro time do Galo, ele tem pressa, entrega a bola na ponta direita com o Pacheco, coloca para correr. Na ponta, vem pro campo de ataque, o time do Ituano, Lucas Siqueira passou, dominou, João Vitor carregando, tentou na grande área para ele, afasta, sobe de cabeça. Thiago Oliveira ajeita, entrega a bola para Kaique França, vai ser jogando. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. A Companhia Atlética criou uma condição especial para você que tem entre 15 e 25 anos de idade. Plano a partir de R$ 279 por mês. Acesse ciaatletica.com.br. 37 minutos do primeiro tempo, vem pro campo de ataque Ailon, autor do gol do time do Ituano, a Ponte vence por 2-1. Ailon carrega, entrega a bola pela ponta direita para a chegada do Caio. Caio vai tentar o cruzamento na grande área, mas a bola saiu. Tá apontando ali o auxiliar número 2, que a bola saiu, bola para Macaca. Volta a bola para Ponte. 37 minutos você acompanhando a CBN Campinas. Um abraço para você que também acompanha a transmissão pelo YouTube. Não deixa essa oportunidade passar. Não deixe essa oportunidade passar. Esporte CBN Campinas. No YouTube, nosso novo canal. Só lá você consegue participar do sorteio que vai dar uma camisa do Guarani para a torcida do Bugre e uma camisa da Ponte para a torcida da Macaca. Acompanhe a nossa programação por esse novo canal, Esporte CBN Campinas. Procure no YouTube e acompanhe as nossas jornadas esportivas. 38 minutos do primeiro tempo. Lateral marcado para o Ituano fazer a cobrança pela ponta direita. Arthur ficou reclamando de falta. A arbitragem está apontando apenas um manual para o time do Ituano e agora está conversando com o Gandula. Algum entreveiro ali entre o Gandula e os jogadores da Macaca. Lateral cobrado, Pacheco colocou para Krigor na fogueira, a bola saiu em linha lateral. Arremesso a mano marcado é para o time da Ponte fazer a cobrança pelo campo de defesa. 38-30 é o primeiro tempo. A Macaca vai movimentando bola pelo sistema defensivo. Arthur levanta a cabeça, Fraga tá por ali também. Vai movimentando o time da Ponte. Coloca a bola no ataque para Fecinha, a bola passa por ele, não passa pela marcação do Kaique. Volta a bola para Ponte, Ramon Carvalho coloca para Fraga. Fraga recuou mal, entregou para Krigor, balançou para cima da marcação. Krigor bateu, Kaique França! Fraga entregando um presentaço pro Ituano. E agora fez a defesa ali o Kaique França e Adriano Almeida. E o Fraga agora sentindo uma lesão, um choque, um pisão, na verdade, mas não foi nada de falta do Ituano, porque ele errou e errou feio na saída de bola, o que poderia ter custado um empate em 2-2 no Ituano nesse finalzinho de primeiro tempo, mas pelo menos o Krigor finalizou mal, teve pressa, foi no meio do gol e aí o Kaique França pegou sem problemas. Pois é, né, Carlão? Preocupa aí por enquanto a atuação do Fraga, né? Nesse meio campo da Ponte, hein, Carlos? Ah, tá deixando aberto, vulnerável o meio campo. Ele é o cara da marcação e quando ele sai, quando ele precisa um pouco mais da qualidade, errando muitos passes, muito nervoso. Não sei se essa oportunidade, né, de começar jogando está atrapalhando um pouquinho o Fraga, né? O desenvolvimento dele na partida, mas muito mal até aqui. Agora o Jean-Pierre, ele tá fazendo uma série de gestos pro quarto árbitro. É o Gandula ali o problema. Tem algum problema ali do Gandula.
Tá expulsando lá. O Gandula tá se retirando. Tá passando agora em frente ali a torcida organizada. Galocura. Já ouvi esse nome em algum lugar, hein? Não é estranho não. A loucura, negócio de Galo, Atlético Mineiro, coisa e tal. E agora sim o Gandula vai se retirando do gramado. Lateral marcado pro time lituano. Já cobrado. Afasta a marcação da Ponte. Chega ali rasgando o Lucas Siqueira. Coloca a bola para fora, mas a arbitragem tinha parado o jogo. Bola pra Macaca. O tempo passa. Meu cronômetro marca, você confere na CBN Campinas. 40 minutos no primeiro tempo. Novelli Júnior, Série B do Campeonato Brasileiro segue. Ituano 1. Ponte Preta. Ponte Preta 2 gols do Luque. A Ponte quer mais. Bernardo dominou pela ponta direita, levantou na grande área, afastou a marcação, voltou para Ramon, ajeitou para Leonaldo, puxou pela esquerda, bateu, pegou Arari, faz a defesa, fica com ela. Ponte Preta 2-1 para cima do Ituano. Central da bola, Rafael Pio. 991869070, o WhatsApp da CBN Campinas, o Reginaldo, aqui de Campinas mesmo. Boa noite, equipe CBN. Parabéns por essa profissional Adriana Almeida, que é maravilhosa. E mais uma participação. Olá, sou o Arley de Campinas. Gostaria muito de ganhar essa camisa da Macaquinha. Abraço a todos. Ô Arley, entra lá no canal do YouTube, se inscreve lá. Mande um abraço pra minha esposa, a Cleo. Amo muito. Estou aqui na escuta. Que beleza, hein, Julião? 41 minutos no primeiro tempo. Ponte Preta vai vencendo 2-1, resultado por enquanto importante para Macaca, vai saindo da zona de rebaixamento. Kaique França domina pelo sistema defensivo, entrega a bola para Thiago Oliveira, recolhe para Macaca, devolução com Kaique França, sempre perigosa essa bola na fogueira, entrega agora com Fábio Sanches na categoria, Fábio Sanches domina, levanta a cabeça, Ramon Carvalho se apresenta, ele prefere o toque para Kaique França, fica ali naqueles passes entre o goleiro e o zagueiro para ganhar tempo, para deixar o tempo passar. Thiago Oliveira coloca a bola com Fraga entregou, soltou para Kaique França, recuada a bola, Kaique França preferiu deixar de brincar e deu certo, conseguiu a ligação direta ali com o Bernardo, atrás o lance, entrega com Fábio Sanches dominou, recolheu, devolveu para Ramon Carvalho entregou de primeira, soltou para Fecim para Arthur pela ponta esquerda, em progressão, ataque da Macaca, devolução, vem com Ramon Carvalho, pisa na bola, entrega para Fraga levanta a cabeça, carrega a bola, vem com ela, Leonaldo se apresenta, devolveu para ele, Leonaldo dominou, entregou, soltou para Bernardo de primeira pela ponta direita para Danilo, passou Leonaldo, Danilo segurou, a bola escapou, agora sim deu para Leonaldo na ponta direita, impedido. Tentou ali um drible, o Danilo Gomes, que virou um passe, o Leonaldo não esperava, estava em posição irregular, o jogo está parado, a bola vai voltar para o time do Ituano. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. 43 minutos do primeiro tempo, momentos finais da primeira etapa do Novelli Júnior. 2 gols do Luca, 1 gol do Ailon, 3 gols do primeiro tempo. Jogo agitado e vitória parcial da Macaca. Júlio, por enquanto, um primeiro tempo de 3 pontos para a Ponte. Pois não, Adriana Almeida? Lembrando que nesse primeiro tempo não tivemos nenhum cartão, né? Pelo menos até agora, os 43 minutos, sem cartões para os dois lados. Pelo lado da Ponte, os pendurados, Leonaldo, Luca, Kaique França, além do técnico Hélio dos Anjos. Só jogador importante, hein? Pendurado na Ponte, atenção aí. Também nos cartões, a Macaca precisa ter esse cuidado. E tem falta agora o time lituano para fazer a cobrança. Roberto autorizado, levantamento na segunda trave. Sobe de cabeça, Arthur afasta, tira o perigo dali. A bola volta com Fecim. Fecim quer jogo, é jogo nele. Tenta o toque por cima para Leonaldo. A bola desviada, vai embora, a linha lateral, arremesso mano marcado. É pro Ituano fazer a cobrança ainda no primeiro tempo. 44 minutos, vamos para a reta final. A Ponte tá vencendo 2-1, 2 gols de Luca, fácil L imediatamente. A bola volta para João Vitor. Ex-Ponte Preta, dominou, entregou, soltou para Lucas Siqueira, tentou o cruzamento com a perna esquerda na segunda trave para Ailon de cabeça, ajeitou na boca do gol, a bola desviada, afasta, tira a defesa da Ponte, Bernardo completa, afasta o perigo, a bola volta ainda para Lucas Siqueira, ajeitou para Roberto, tentou o cruzamento, a bola bateu no Leonaldo, voltou para Roberto, agora com o pé direito, tenta o cruzamento, Fábio Sanches afasta, tira dali, a bola volta para o time lituano, recomeça pelo sistema de defesa, pega a bola com Rafael Pereira tem aberto Léo Santos, ex-jogador da Ponte, aberto pela ponta direita, prefere o toque por centro, é para Kaique dominou, soltou para João Vitor balançou do jeito que ele gosta na ponta esquerda contra a marcação de 2 jogadores, Fraga, agora sim Fraga, intervenção importante, desarmando o ataque do time lituano, recuperando a bola na sequência, falta marcada para cima do Leonaldo.
E esse primeiro tempo, Carlão, você falava que os 30 minutos iniciais foram ótimos. Aí você soma mais os últimos 15. No geral, 45 minutos que te agradaram da Ponte Preta. Segura que antes tem a Ponte. Danilo Gomes, a batida. Pega o horário e fica com ela. Pois não, Carlão? Olha, Júlio, até marcar o segundo gol, a Ponte foi bem. Até defensivamente, mesmo com o Ituano tendo uma pressão, mas sem criar uma possibilidade clara de gol, a Ponte conseguiu segurar. E quando saiu nos contragolpes, foi fatalista, né? Mas após tomar o primeiro gol, que na sequência, né, de ter marcado o segundo, pouco desfrutou da vantagem, a Ponte sofreu, um pouco vulnerável no meio campo, o Fraga não se entendendo muito com o Ramon e com o Leonaldo, a Ponte muito ali no seu campo de defesa, poderia adiantar um pouco mais a marcação. Os últimos minutos estão sendo sofridos aí para o torcedor, porque a Ponte também não consegue encaixar este contragolpe. Mais 3. Vamos até 48 minutos informando Adriano Almeida aqui no microfone da CBN Campinas. Mas praticamente 2 minutos para a Ponte resistir a esse primeiro tempo, porque são 46, vamos até 48. 2-1, 2 gols do Luca. Um cobrando pênalti, outro jogada individual numa tabela com o Fecim. Na bola parada, no escanteio, descontou o Ituano. Este é o primeiro tempo, por enquanto, 2-1 para Macaca. 3 pontos que vão tirando a Ponte da zona de rebaixamento, colocando lá na metade da tabela. Resultado importante para Macaca. Ituano vem para ataque, tentativa do toque de calcanhar do Pacheco. Perdeu. A bola voltou para Fecim. Fecim tentou na primeira, a bola bateu na marcação. Na segunda, ele deixa a bola passar por ele, porque a bola se perde em lateral. Arremesso, moral marcado para o time da Ponte fazer a cobrança pela ponta esquerda do campo de ataque. 46-30. É a 11ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Vitória parcial da Ponte, 2-1 contra o Ituano. Vem para ataque o time da Ponte, bola solta com o Luca. Luca tenta fazer a finta, foi derrubado, pediu a falta, a arbitragem mandou seguir. Na sequência, a bola fica com o Léo Santos. Chamou, falou, Rafael Pio. É muito legal observar aqui no YouTube da CBN Campinas, o pessoal dos bets, sabe os bets? Sei muito. Todo mundo torcendo demais. Pelo que dá pra perceber aqui, a maioria apostou no Ituano. Agora, só um detalhe, o César Catarim, até elogiando a Adriana Almeida, tá dizendo que ela devia estudar também pra ser árbitra. Já imaginou a Adriana Almeida árbitra, Júlio Nascimento? Olha, não. Grande abraço ao César, obrigada pelas palavras, primeiramente, mas não. Isso daí eu deixo pra Edna, que tá brilhando muito agora. Fui muito fã de outras árbitras, como Ana Paula Oliveira, que já aposentou, mas não, pra mim. O que tem sido muito comum atualmente são as analistas de arbitragem, né? Sim. E também dão show, né? Exatamente. E cada vez mais recorrente, né? Isso é legal. O espaço aí sendo dominado. E agora, o impedimento marcado a favor do time da Ponte. Lance duvidoso ali, mas a arbitragem acabou apontando ali, impedimento marcado do Lucas Siqueira. A Ponte tem a chance do último ataque, Danilo Gomes vem sassaricando pela ponta direita do campo de ataque, acaba perdendo a bola, Danilo Gomes. Pra loucura, Diário dos Anjos. 47-45, vai terminar no primeiro tempo no Novelli Júnior. Mas o Ituano tem o último ataque, lançamento por dentro para Ailon. Ailon ajeitou para a ponta esquerda, para João Vitor, contra a chegada do Bernardo. Bernardo protegeu, a bola se perde em linha de fundo, apenas o tiro de meta marcado para a Macaca fazer a cobrança. Vai terminar o primeiro tempo no Novelli Júnior com vitória parcial da Macaca por 2-1. Apita o árbitro. Termina o primeiro tempo. Ituano 1. Ponte Preta 2. Vitória parcial. Júlio Nascimento. Vitória parcial da Macaca por enquanto no primeiro tempo. Novelli Júnior. Agora central da bola. Rafael Pio. Central da bola. Oferecimento TI9 Sistema de Gestão. Apresentação: Rafael Pio. 9 da noite, mais 18 minutinhos. É o central da bola. Por enquanto a Macaca vai vencendo, hein? Ah, Ponte Preta, mas que belo primeiro tempo. Poderia ser um pouco melhor, depois acabou sofrendo aí um gol, mas termina essa primeira etapa na frente. Ainda pelo Campeonato Brasileiro da Série B, tem mais bola rolando. O Vasco vai fazendo 3-1 na equipe do Náutico. O Londrina empatou com o Tombense agora há pouco. Vai empatando pelo placar de 1-1. Vila Nova vai perdendo pro Brusque. Oi, Dri. Vamos ouvir o artilheiro, pelo menos desse primeiro tempo até agora, o atacante Luca, falando aí sobre o desempenho da Ponte.
independente dos gols ou não, graças a Deus, onde eu passei eu pude ser feliz. Tive 2 anos no Fluminense muito importantes para mim, de aprendizado, e de sempre estar disputando na parte de cima, sempre disputando Libertadores. E hoje eu estou aqui no lugar onde eu gosto, onde eu me sinto bem. Então, independente disso, o trabalho é o mesmo. Então, a gente tem que ter um pouco de atenção para que a gente possa sair vencedor daqui. Demos uma bobeira ali, mas a gente precisa ter consistência para tentar matar o jogo. Esse, então, o atacante Luca, com palavras deixando nas entrelinhas que poderia até estar em uma equipe de Série A, né, disputando campeonatos internacionais a essa altura do ano, mas está onde se sente bem. Palavras do próprio Luca. Vamos ouvir agora o Ailon, autor do único gol do Ituano no jogo até agora. Isso decidido no detalhe, e a gente na imposição tentamos marcar lá na frente e acabamos tomando os 2 gols, né? Feliz pelo gol, mas agora a gente tem que ter calma, tranquilidade, né, para voltar pro segundo tempo e buscar o empate e depois a virada. Esse o Ailon, então, camisa 10, atacante do Ituano. Novidade do técnico Mazzola Júnior, jogador que volta de lesão na noite de hoje. Autor do único gol do Galo, por enquanto um gol de cabeça. Mas a Ponte vai vencendo. De novo com você, Rafael Pio. Essa Adriana Almeida trazendo a palavra aí dos jogadores nesse intervalo de jogo no estádio Dr. Novelli Júnior em Itu. Luca, autor dos gols da Macaca, o artilheiro da noite, o artilheiro Ponte Pretano. A Ponte vai vencendo pelo placar de 2-1. Só completando aqui os outros jogos dessa noite pela Série B do Brasileiro, o Brusque vai vencendo Vila Nova, fez o segundo gol agora há pouco, 2-0, e o Criciúma vai batendo o Sampaio Corrêa pelo placar de 2-1. Teremos ainda por essa rodada, né, do Campeonato Brasileiro, às 9h30 da noite, CSA e Chapecoense, Grêmio e Novo Horizontino. E amanhã, Cruzeiro e CRB, Bahia e Sport. Classificação da Série B do Campeonato Brasileiro nesse momento, os 4 primeiros. Cruzeiro, 25 pontos, Vasco é o vice-líder com 21, Bahia 19, Sport 18. São os 4 primeiros. A Ponte pulando 7 posições na tabela de classificação. Macaca chegando com essa vitória diante do Ituano, parcial por 2-1, a 12 pontos na 12ª colocação. Na zona do rebaixamento, Chapecoense 11, Ituano 10, Vila Nova 10 e o Guarani é o lanterna, apenas 9 pontos ganhos. Daqui a pouquinho o Carlão de Freitas vai eleger o craque da primeira etapa e vai analisar o que foi esse primeiro tempo de vitória parcial da Ponte, claro, projetar todo o segundo tempo. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Oferecimento Companhia Atlética. Acesse ciatletica.com.br. Barbacoa, muito além da carne. Ponte Preta, Ituano. Entre os 20 maiores países do mundo, o Brasil foi o que mais gerou emprego nesses últimos anos. Jair Bolsonaro, do PL. Ultrapassamos a marca de 96 milhões de postos de trabalho. Estamos mostrando a verdadeira força do nosso povo, que resiste, levanta a cabeça e vai à luta. Sem pandemia, sem corrupção e com Deus no coração, ninguém segura esse novo Brasil. Filie-se ao PL. Você está procurando um ERP para sua indústria, comércio ou empresa prestadora de serviços? O TI9 é um software completo que atende às empresas de pequeno, médio e grande porte nos mais diversos segmentos. Compare com os maiores ERPs no mercado e descubra o melhor custo-benefício. Informações 19 3794 1200 ou ti9.com.br. TI9 Sistema de Gestão. Conheça, compare e decida pelo melhor. 2022 com muita bola rolando no Futebol Globo CBN. Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores e Sul-Americana. E a preparação da seleção brasileira para a Copa do Mundo. Brasil! Você não perde um grito de gol. Pro gol! O árbitro confirma!
e a melhor análise. Boas trocas de passes, o time teve movimentação, foi mais fácil do que eu imaginava. É preciso mais calma, é preciso mais criatividade e é preciso resolver o jogo e não só jogar bem. Futebol Globo CBN, para quem quer saber mais e melhor sobre futebol. Central da Bola. Ponte Preta. Ituano. Apresentação: Rafael Pio. 9 horas mais 24 minutinhos, intervalo de jogo no Doutor Novelli Júnior. A Ponte vai vencendo o Ituano pelo placar de 2-1. Logo após Ituano e Ponte Preta, aqui na CBN Campinas, você vai acompanhar o segundo tempo e também a repercussão do jogo Cuiabá e Corinthians pela Série A do Campeonato Brasileiro, trazendo rapidamente aqui as escalações das duas equipes, que daqui a pouquinho, 9h30 da noite, entram em campo. Cuiabá com João Carlos no gol, João Lucas, Marlon, Alan e o Wendel, Camilo, Rafael Gava e Pepe, ou PP, melhor dizendo, Felipe Marques, André Luiz e André. O Corinthians com Cássio, Robson Bambu, Gil, Raul Gustavo e Gustavo Mantuan, Cantilho, Duqueiroz, Adson e Bruno Melo, Gustavo Mosquito e Roger Guedes no ataque, o time do técnico Vitor Pereira, no 3-5-2 e um 3-5-2 bem diferente, bem modificado o time do Corinthians para enfrentar o Cuiabá. O timão que, se vencer o jogo, abre 5 pontos de vantagem nesse momento, mas é óbvio que Atlético Mineiro e Palmeiras ainda jogam na rodada, mas seria aí uma vantagem importante para o Corinthians nesse momento. Voltando a falar de Ituano e Ponte Preta, Ponte e Ituano, Calão de Freitas agora vai eleger o craque do jogo. Faz o L, Carlão? Então, faz o L, né? Faz o L, mas com muita menção honrosa pro Lu, pro Fecim, né? Foi muito bem. Eu tô quase que dando o craque pro Fecim, porque, nossa, ele é pauta, né? Ele faz parte da minha rotina de críticas com relação à Ponte Preta. Então hoje ele fez um primeiro tempo tão bom e foi a válvula de escape, né? Participou do pênalti, trabalhou bem com o Danilo Gomes, no lance do Luca do segundo gol também. Eu vou mudar. Como o Lucas já é rotineiro, né? Ser o craque do jogo, eu vou com o Fecim, Pio. Vou mudar. Fecim, o craque desta primeira etapa. Tá aí, Carlão de Freitas elegendo Fecim, o craque do primeiro tempo. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Ponte Preta. Ituano. Associe a sua marca junto com a credibilidade da CBN Campinas. Excelente conteúdo jornalístico com matérias, entrevistas, colunas e programas que levam ao ouvinte o que acontece de mais importante em Campinas e toda a região. Amplie a comunicação com os seus clientes. Anuncie na CBN Campinas. Um ótimo investimento para os seus negócios. Informe-se 19 3731 5100. Mundo Corporativo Especial ESG foi conhecer a experiência de um fabricante de alimentos PET para entender a transformação cultural pela qual passou para se adaptar à agenda da justiça social, da preservação do meio ambiente e da governança responsável. Ouça o que diz João Paulo Figueira, da Special Dog Company. E inovação é premissa para a sustentabilidade. Então a gente tem, a cada momento, a cada novo projeto, a cada novo desafio, a gente tem se questionado se de fato nós já abordamos todas as opções para que a gente possa, a cada novo processo, construir uma economia com cada vez mais circularidade. Você ouve o 5º episódio do Mundo Corporativo ESG nesse sábado no Jornal da CBN. Domingo às 10 da noite em horário alternativo ou a qualquer momento em podcast. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. Central da Bola. Ponte Preta. Ituano. Apresentação: Rafael Pio.
E você continua mandando aí o seu recado, continua mandando a sua mensagem pro 991869070, participando com a gente aqui através do WhatsApp da CBN Campinas e também nos nossos canais no YouTube, concorrendo à camisa da Ponte Preta e também a camisa do Guarani. Lembrando que o sorteio acontece no dia 16, durante a transmissão do jogo entre Cruzeiro e Ponte Preta, feriado de Corpus Christi, Macaca em campo, lá em BH, lá em Belo Horizonte, contra o líder Cruzeiro. E nós faremos o sorteio tanto da camisa da Ponte quanto da camisa do Guarani durante a partida do dia 16. E agora o Carlão de Freitas vai analisar o que foi esse primeiro tempo e, claro, já projetar a segunda etapa de Ponte Ituano. O comentário do jogo. Oferecimento: na Logos, o gerente está sempre aberto à negociação. Carlão, me lembro que em um determinado momento você fez o seguinte comentário e até de certa forma brincando, né? Que era um dos melhores primeiros tempos da Ponte dos últimos anos, não era nem do campeonato, mas dos últimos anos. Continuou assim até o final da primeira etapa ou a Ponte caiu um pouquinho e dá para manter esse futebol pro segundo tempo, Carlão? Olha, Pio, é claro que foi força de expressão. Nesta temporada, com certeza, aí não é brincadeira não. Foi o melhor primeiro tempo da Ponte, que teve um bom comportamento, um comportamento seguro, até marcar o segundo gol. Um comprometimento na defesa, uma atenção, poucas chances claras de gol foram criadas pelo Ituano, quase que nenhuma, o Kaique não fez uma grande defesa, né? Apesar do volume, a intensidade do Ituano, mas a partir do segundo gol, a partir do primeiro gol do Ituano, a situação começou a se complicar. A defesa da Ponte não tendo uma conexão, né? Fábio Sanches e Thiago Oliveira tendo algumas dificuldades, o Fraga um pouco nervoso, né? Deixando vulnerável o meio-campo quando tinha que sair, né? Quando precisava da qualidade também, errando muitos passes, o Ramon muito sumido, os dois jogadores do meio-campo, que é um setor importante, um pouco abaixo. O Leonaldi sempre, né? Aquela regularidade. E os atacantes bem, o Luca sempre a referência, o Danilo Gomes pelo lado direito, gostei da atuação do Danilo, uma participação importante, né, no primeiro gol, roubou a bola, trabalhou ali com o Fecim, e o próprio Fecim também, sem ser força de expressão, acho que da temporada foi a melhor atuação do Fecim até aqui. Agora, a parte final do primeiro tempo foi problemática, o Ituano com as bolas aéreas, trabalhando muito pelo lado direito, as bolas aéreas entrando, já exigindo do goleiro Kaique França, já tomou o gol assim, numa distração do Thiago Oliveira. Então eu espero que o Hélio dos Anjos tenha corrigido, tenha ajustado essa marcação, passado um pouco mais de confiança, de segurança para o Fraga, para que a Ponte possa segurar aí esta primeira etapa, que já tem bola rolando. Carlão de Freitas e o comentário do jogo. Atenção para as ofertas Logos. Cabinho 2,5mm Cobra com rolo com 100 metros, R$ 186,00. Conjunto de tomada Margírios, R$ 7,50. Luminária Slim 36 watts, R$ 24,90. Ofertas para pagamento à vista, enquanto durar o estoque. Na Logos, você fala com o gerente. Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, 3273-3760 Campinas. Visite www.logoscampinas.com.br. Direto e reto com todo o segundo tempo, com o Júlio Nascimento. Ponte Preta, Ituano. Apresentação: Júlio Nascimento. Apita o árbitro, a bola está rolando no segundo tempo. Ponte Preta e Ituano já estão jogando. São as primeiras movimentações e tem falta o time do Ituano para fazer a cobrança pelo campo de ataque. Aparentemente, estou observando aqui, nenhuma alteração para este início de segundo tempo, né, Adriano Almeida? Não, Júlio Nascimento, as duas equipes as mesmas que iniciaram a partida. Perfeito, então Ponte Preta vai vencendo por 2-1 o time do Ituano. E tem falta agora o time do Ituano para fazer a cobrança pela ponta direita do campo de ataque. Caio, sempre ele, o dono da bola parada. Vem para a cobrança de falta mais uma vez para o time de Itu. Atenção, o jogo está parado, apenas um jogador formando a barreira do time da Ponte Preta para fazer a cobrança. Agora Caio, autorizado pela ponta. Preocupação na grande área do Kaique França, tá dizendo ali, sai, para dar menos espaço para os jogadores do Ituano, né? Tem que ter atenção agora nessa bola, principalmente com a linha do impedimento. Vem Caio, autorizado, cruzamento para Rafael Pereira de cabeça nas mãos de Kaique França, vem para ficar com ela tranquilamente, faz a defesa do goleiro da Ponte. O Rafael Pereira, capitão do Ituano, tentava ali, logo no segundo minuto de jogo, surpreendeu o Kaique França, mas cabeceio fraco e no meio do gol
Melhor para o camisa 12 da Macaca, que já repôs a bola. Luca arranca em velocidade na metade do campo, vem com ela para o time da Ponte Preta, tenta fazer a finta para cima do primeiro, recebe a falta, o jogo está parado, falta marcada. É para o time da Ponte fazer a cobrança pelo campo ofensivo. 2 minutos e 10 do segundo tempo, 2-1, a Macaca vai vencendo parcialmente. Por enquanto, 2 gols do Luca. Faça o L imediatamente, o Luca. O cara da noite, por enquanto, o autor dos 2 gols da Macaca, vitória parcial. E tem jogadores sentindo muito, né, Adri? O Roberto coloca a mão na coxa, parece ser aquele estiramento, né? E aí os jogadores do Ituano, sabe quando enrola um dedinho no outro, aquele sinal clássico de substituição? Fato, o Roberto será substituído, será a primeira alteração do jogo, ele com um problema muscular na coxa esquerda. Aliás, né, praticamente é uma lesão muscular por jogo, né? A gente tem visto muito isso no futebol brasileiro. E talvez até, né, Carlão, pela intensidade dos jogos, calendário, tudo isso, né? Calendário, temperatura, né? Agora a temperatura muito baixa, principalmente aqui no estado de São Paulo, mas principalmente o calendário. É uma maluquice, né? Um dia você está em Caxias do Sul com um frio danado, no outro dia você está no Rei Pelé, lá em Alagoas. Essa diferença climática no Brasil, e isso acaba interferindo sim na parte física do atleta, principalmente Série B, né, que é um campeonato muito difícil, muito duro. E tem alteração a primeira do jogo, Adriano Almeida. O técnico Mazola Júnior teve que mexer, foi forçado a mexer. Foi embora o camisa meia dúzia, Roberto, para a entrada do 16, Mário Sérgio. Mário Sérgio em campo, a primeira alteração do técnico Mazola Júnior. E vem o time ituano pelo campo de defesa, a bola solta com Pacheco. Pacheco tenta fazer a finta, colocou a bola para fora na segurança, pressionado pela marcação do Fecim, não quis saber de brincadeira. É lateral marcado para o time da Ponte fazer a cobrança pelo campo de ataque. 3:50 é o segundo tempo, 2-1, Macaca na frente, 2 gols do Luca. Faça o L imediatamente. A Ponte vem para ataque, domina Ramon Carvalho em profundidade para Fecim, jogada boa, Fecim, mais uma finta, devolveu, opa! Pediu falta, o Fecim tive a impressão de falta, a arbitragem não entendeu desta maneira. Contra-ataque do Ituano, destrói a jogada, defesa da Ponte, coloca a bola para fora, Thiago Oliveira. Ficou pedindo ali um puxão, o Fecim, a arbitragem não entendeu assim. E agora lateral marcado por Ituano, tentou sair jogando rapidamente o Caio, mas ele tá parando o jogo, porque ele tá pedindo ali pro jogador cobrar na posição correta. E o Jean-Pierre Gonçalves estava ali verificando alguma coisa com o quarto árbitro, que já foi verificada. E vem pro campo de ataque agora o time da Ponte. Luca no carrinho na vontade, entrega a bola com o Leonaldi. Leonaldi contra a marcação de 2 jogadores, foi desarmado pelo Ailon. Recupera a Lucas Silveira. Lucas Silveira coloca a bola pela ponta esquerda. Ele solta no comando, entrega para Mário Sérgio. Mário Sérgio vem por dentro contra a marcação do primeiro. Se apresenta o Kaique, pede por dentro também. Recebeu o Lucas Silveira, agora sim para Kaique, camisa 5. Vem na cavadinha pro campo de ataque, solta a bola. É no apoio para a chegada do Caio, afasta a marcação. Coloca a bola para a lateral. O jogador do time da Ponte Preta, lateral marcado. Já cobrado, Pacheco tem pressa, soltou para Kaique, para Pacheco pela ponta direita. Ele volta recuando, entregando a bola pelo sistema defensivo. Sai jogando o time ituano sem pressa nenhuma. A bola volta pelo comando de defesa, agora com o jogador que é Rafael Pereira na ponta esquerda, a bola solta no comando, entregou de primeira para João Vitor. João Vitor escapou da marcação do primeiro, por dentro para Kaique, tem liberdade. Ele ajeita o corpo, faz abertura de bola pela ponta direita. Agora com um jogador que é Pacheco de primeira, bola no apoio para Caio na direita, vai cruzar, buscando o Krigor, cruzou, passou pelo Kaique, voltou para Ailon, afasta, tira Thiago Oliveira se atira na bola, coloca a bola para fora, escanteio pro Ituano bater. Se atira na bola e paga geral pro Leonaldi, que tava na marcação e parou. E aí o Ailon dominou, na hora que ele ia chutar para fazer o gol de empate, o Thiago Oliveira veio com uma bomba providencial e escanteio. Escanteio marcado, levantamento na primeira trave, afasta a marcação, tira dali, rebote é do time ituano, vem com o Kaique recua, sai jogando pelo sistema de defesa. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN. 6 minutos do segundo tempo, Novelli Júnior, Série B do Campeonato Brasileiro segue. Ituano 1, Ponte Preta 2. Central da bola, Rafael Pio. Bola já rolando na Arena Pantanal, por enquanto, 7 minutos da primeira etapa, Cuiabá e Corinthians 0-0. Participações em peso no YouTube da CBN Campinas, o Rafael Gomes. Boa noite, equipe CBN, sou de Paulínia e estou de ouvidos ligados na CBN. O César Catarim fez aniversário recentemente, quero uma camisa de presente. E a Ana Cláudia tá dizendo, boa noite, equipe CBN, tô sempre por aqui.
7 minutos do segundo tempo, Ponte Preta 2-1 para cima do Ituano. Você continua participando, mandando a sua mensagem que Rafael Pio registra, tanto no WhatsApp da CBN como também no YouTube Esporte CBN Campinas. Só lá você vai concorrer a uma camisa da Ponte, uma camisa do Guarani imperdível, hein? Esporte CBN Campinas no YouTube. E vem pro ataque o time da Ponte, bola solta com o Arthur, faz a finta, puxa por dentro, pé na direita, agora faz o passe curto lateral, é para Ramon Carvalho, de primeira para Fecim. Fecim na ponta esquerda, inspirado hoje, ajeitou, soltou para Ramon Carvalho, para Fecim, chama na tabela, bola pela ponta esquerda, Fecim novamente recuando, entregou, soltou para Danilo Gomes na movimentação, invadiu grande área, a bola escapou, ainda ele fintou mais um, invadiu, tentava o passe pela ponta direita, afasta a marcação, tira dali, a bola volta para Fraga, que tenta o passe direto para fora. O Danilo Gomes teve até a chance de bater, mas se desequilibrou, né, Adriano Almeida? O Danilo Gomes que vem perseguindo aí esse gol com a camisa da Ponte, mas nas últimas rodadas vem faltando um pouco de confiança pro atacante camisa 9 da Ponte Preta, para também poder ajudar um pouco e dividir um pouco com o Luca essa obrigação de fazer gols pela Ponte. Não balança as redes desde maio de 2021. Esporte, futebol, CBN Campinas, aqui tem jogo. Jair Bolsonaro do PL. Quando levamos de verdade a água para o sertanejo, levamos vida. Quando fizemos o auxílio de no mínimo R$400 por mês, foi pensando na vida. 500 milhões de doses de vacina para a vida. Somos contra o aborto e a favor da vida. Sem pandemia, sem corrupção e com Deus no coração, ninguém segura esse novo Brasil. Faça como o presidente Bolsonaro. Filie-se ao PL. 9 minutos do segundo tempo, Ponte vence o Ituano 2-1. Arremesso manual marcado para Macaca fazer a cobrança na movimentação. Arthur pela ponta esquerda, buscando jogar a confessinha. A bola passou por ele, vai sobrando nas mãos de Pegorari. O goleiro do Ituano vai sair jogando com tranquilidade e agilidade. Ele faz o passe com Rafael Pereira. Amário Sérgio recebe pela ponta esquerda, recebe, tenta o passe por cima para a jogada com Krigor. Contra a marcação do primeiro, saiu. Kaique França, Krigor de frente pro gol. Fábio Sanches! Fábio Sanches, espetacular. Não estava valendo mais nada, impedimento marcado, mas o Fábio Sanches salvou o Kaique França, que estava se precipitando, hein, Adriano Almeida? O Kaique França saiu mal nesse lance, depois de uma bola lançada lá de longe para o Krigor. E aí ele dominou. Na verdade, o Krigor ia dominar e ia chutar para o gol, porque o Kaique França ficou caçando borboleta. E o Fábio Sanches tirou, o árbitro, na verdade, o Bandeira assinalou um impedimento. E agora vai vir uma substituição aí para a Ponte, no momento em que o Krigor tá caído. Vamos já confirmar a alteração? Vamos lá, Adriano Almeida, no seu tempo. Foi embora, então, o 15, Arthur, para a entrada do 26, Jean Carlos. Um lateral por outro, né? Será que o Arthur sentiu alguma coisa ou tá cansado? O Arthur aí teve alguns problemas de ordem física recentemente. E agora o Jean Carlos, o jovem Jean Carlos em campo. A primeira alteração, pelo semblante ali do Arthur, sentiu alguma coisa e foi substituído o lateral da Macaca. Já tem opinião aqui na CBN. O tempo passa. Meu cronômetro marca, você confere. 10 minutos do segundo tempo, Novelli Júnior, Série B do Campeonato Brasileiro. Ituano no ataque, levantamento para Krigor de cabeça. Kaique França! Espetacular defesa, Kaique França! Sai jogando errado a Ponte Preta com o Thiago Oliveira. Krigor testou com muita força no cantinho. Kaique França salva a Macaca, coloca a bola para escanteio. Adriano Almeida. É o primeiro milagre da noite. Kaique França, o nome do segundo tempo na Ponte Preta até agora. Porque o Krigor ia empatar. E aí ele com o braço direito, como um gato, foi lá e evitou o empate. Escanteio pro Galo. Escanteio cobrado, afasta a defesa da Macaca, tira dali. 11 minutos do segundo tempo. Novelli Júnior segue por enquanto. Ituano tem 1. Ponte Preta. 2 vezes Luca, Macaca 2. Central da bola.
Ah, o WhatsApp tá bombando, hein, Júlio? Boa noite, galera CBN. Mais uma vez ouvindo o jogo da minha querida Macaca na companhia de vocês. Ele tá na capital paulista, lá na Vila Brasilândia, tá perguntando: o Echaporã é de origem indígena ou foi só o nome escolhido pelos pais? O Manuel Duarte, o Echaporã é da cidade de Echaporã, por isso ele leva esse apelido. E o Gunga tá lá no CDHU do São Martim. Vamos, Ponte! Abraço pra vocês da CBN, a melhor rádio do Brasil. Essa Adriana é boa mesmo, hein? Sempre em cima do lance. Futebol Globo CBN. 12 minutos do segundo tempo. Fã Clube tá ativo hoje, Adriana Almeida. O pessoal veio pro jogo hoje, hein? Tá on. O pessoal veio pro jogo. Tem muitos familiares em Itu. É nada. Vou falar que hoje compartilharam o link em todos os fã-clubes e grupos do Adriano Almeida no Facebook e Instagram. Mas nada mais justo, né? Essa é a verdade. E vem Ituano pro campo de ataque, lançamento pra Caio, tentou a batida, trava, Jean Carlos. A bola volta pra Fecim ganha tempo, entrega a bola com o Jean Carlos Júlio. Recuando, entregando, soltando a bola com o Ramon Carvalho, vai ser jogado pro time da Ponte. Chamou, falou. O Fecim é, obviamente, o destaque da Ponte Preta na noite de hoje. O jogador que pertence ao Corinthians, né? Desde o ano passado está emprestado à Ponte Preta. O Fecim, que durante o Campeonato Paulista foi nome constante entre os titulares da Macaca. Depois sofreu bastante com lesão. Teve um problema de lesão no momento em que o árbitro agora confirma cartão amarelo para o Thiago Oliveira da Ponte Preta, o Thiagão, que está voltando de suspensão justamente hoje. Mas retomando ao assunto Fecim, o Fecim no começo da Série B não conseguiu ser aproveitado porque sofreu num longo período de lesão. E aí foi entrando ao longo das partidas, ganhando condicionamento, até que duas rodadas atrás, contra a Chapecoense, ele teve a primeira chance como titular na Série B, sob o comando do Hélio dos Anjos, não conseguiu aí ter uma boa atuação. Rodada passada foi banco e agora novamente tendo uma chance como titular, sendo destaque, dificilmente vai deixar a posição de titular da Ponte Preta. Adriano Almeida com todos os detalhes de Ponte. Ituano, 2-1 para Macaca, que tem falta agora Ituano. Preocupação contra o gol de Kaique França, 14 minutos do segundo tempo. Atenção, bola parada, autorizado, o Mário Sérgio fez o cruzamento na primeira trave, a bola tá viva, vai sobrar para Krigor de frente pro gol na casinha! O árbitro está levantando, o auxiliar está levantando a bandeira, anulando o gol do Ituano, hein? Gol do Ituano anulado. Krigor foi pra casinha. Gol anulado por enquanto da equipe do Galo. Vamos aguardar inclusive o replay para entender a participação dos jogadores, Adriano Almeida. Na verdade o Krigor não está impedido. E o Bandeira sinalizou muito bem para o Krigor. Era outro jogador, se não me engano é o Ailon, que está na frente. Ele volta da posição de impedimento para fazer um toque na bola e aí servir o Krigor, que faz o gol em posição legal. O problema é a jogada anterior, em que o Ailon, em posição de impedimento, volta para a posição legal para poder tocar essa bola para depois o Krigor matar para o gol. E impedimento muito bem assinalado pelo Bandeira e que deve ser confirmado pelo VAR. Mesmo se não, até o jogador do Ituano, ficou até uma dúvida se ele pega na bola ou não, mas mesmo se não pegasse, ele participa do lance porque ele desvia a atenção dos defensores da Ponte. Então foi um impedimento bem assinalado. Carlos Eduardo de Freitas, alerta da Macaca ligado porque o Ituano tá gostando do jogo, hein, Carol? Um sinal de alerta. Nós até em off, nós falávamos aqui, desse jeito vai tomar o gol. E desse jeito vai tomar o gol, sim senhor. Se a Ponte não escapulir, se não houver um entendimento entre o Fábio Sanches e o Thiagão. Thiagão querendo sair com a bola, errando, Fraga muito mal no jogo. A Ponte caiu no segundo tempo. O Ituano, pelo volume de jogo, até pelas oportunidades que está criando, já faz por merecer o gol de empate. E a bola volta para o time do Ituano pelo campo de defesa. Léo Santos, você começa. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN. 16 minutos do segundo tempo, Novelli Júnior, Campeonato Brasileiro segue. Ituano 1. Ponte Preta. Ponte Preta 2. Central da bola, Rafael Pio. Série A do Campeonato Brasileiro, Corinthians e Cuiabá vão empatando por 0-0 lá na Arena Pantanal.
aqui no YouTube da CBN Campinas. O José Luiz está secando, tá dizendo que o Ituano vai virar. E o Antônio Sepulveda, esse está no seu fã-clube, Júlio Nascimento. Tá dizendo, parabéns, Júlio, pela transmissão. Futebol Globo CBN. Opa, muito obrigado. Sempre aparece aqui um mais ousado, para não falar maluco, que acaba gostando. Mas obrigado. Brincadeiras à parte, torcedor da CBN vai acompanhando pelo YouTube também, interagindo conosco. Seja pelo YouTube, seja pelo WhatsApp, fique à vontade para mandar a sua mensagem. E agora tem falta a favor o time da Ponte lá pelo campo de defesa. Danilo Gomes foi calçado, o jogo tá parado. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. A Companhia Atlética criou uma condição especial para você que tem entre 15 e 25 anos de idade. Plano a partir de R$ 279 por mês. Acesse ciaatletica.com.br. 17h30 do segundo tempo, 2-1 para Macaca, 2 gols do Luca Fassuelo, imediatamente o artilheiro da Ponte. Vai também pensando aí, quem sabe, em artilharia, né, de Campeonato Brasileiro. O ataque da Ponte não estava rendendo muito não, mas o Luca agora voltando à boa fase, pode pensar sim em artilharia também. E vem para ataque o time da Ponte, lançamento para o Fecim, tentou ficar com ela, a bola foi muito forte, volta para Kaique. Armando jogada para o time do Ituano, Kaique domina, entrega a bola pela ponta esquerda do comando para João Vitor de primeira para Mário Sérgio. Ele tenta a finta para cima do Bernardo, vem na cobertura, Leonaldi. Entregou para Bernardo, estava desatento, a bola se perde em linha lateral, arremesso, mal marcado. É para o time do Ituano fazer a cobrança. Mário Sérgio tem pressa, entregou para João Vitor, a arbitragem pediu para esperar. De novo, Jean-Pierre vai dar uma bronca no Gandula, porque a bola tem que ser de baixo para cima, não de cima para baixo. Tudo isso vai mudar, segundo o árbitro gaúcho. A bola vai sobrando para o time Ituano pelo campo de ataque. Na ponta direita, Caio faz a finta, entregou, soltou para Pacheco, puxou a linha de fundo contra a marcação do Jean Carlos, cruzou na boca do gol, toque para fora! Incrível gol que perde o Krigor! A bola veio como um foguete do Pacheco, o Krigor mergulhou. A bola triscou a trave do Kaique França e foi embora, Adriana Almeida. Há uns bons minutos o Ituano vem merecendo o gol de empate e quiçá a vitória. Mais uma vez agora, um belo cruzamento, o Krigor em ótimas condições e por um acaso do azar a bola saiu, por isso a Ponte segue vencendo 2-1. Impressionante, mais uma chance desperdiçada pelo ataque do time do Ituano. E agora a Macaca sai jogando errado, o Fábio Sanches entregou para Ramon Carvalho e tentou o toque para Thiago Oliveira. A bola de graça para o Ituano que tem pressa, sente que o momento é do Galo. Vai pressionando a Ponte, a bola solta pela ponta esquerda, entrega no comando, Mário Sérgio recuou para Lucas Siqueira entrega para Rafael Pereira traz a bola, entrega com o Léo Santos pela ponta direita, ele deixa a bola com o Pacheco levanta a cabeça contra a marcação do Fecim, por baixo das pernas do Fecim, consegue o passe na tabela com Caio para Pacheco, recupera, Fecim dá o bote nela, entregou, soltou no comando para a chegada do Fraga coloca a bola no campo ofensivo, a bola se perde, vai embora, linha de fundo, linha lateral, apenas o arremesso, mas não marcado para o time do Ituano fazer a cobrança, já cobrado, Kaique entrega de graça para a chegada do Leonaldi para Ramon para Fecim, jogada de ataque em profundidade, escapou do primeiro, ajeitou, soltou para Danilo Gomes, na cavadinha para quem, Danilo Gomes? Ninguém entendeu, nem o Luca, nem o Fecim, a bola volta de graça para o time do Ituano, série jogando pelo sistema defensivo. E esse é o jogo, 2-1 para a Ponte contra o Galo. 2-1, 2 gols do Luca. Ituano sente o bom momento, ataca a bola pela ponta esquerda, solta a bola com Kaique de tabela, com o Lucas Siqueira, a Ponte se defende neste momento, apenas o Luca no campo de ataque, Lucas Siqueira, ele faz o levantamento para Aino pela ponta esquerda, adiantou, soltou para Mário Sérgio, bateu direto, a bola veio para a linha de fundo, mas desviada. Escanteio marcado para o Ituano fazer a cobrança. Mais um escanteio para o time do Ituano, hein, Adriana Almeida? No momento em que o Galo de Itu vai fazer a segunda alteração do jogo, vai embora o camisa 10, Ailon, para a entrada do 20, Gabriel Barros. O 10 sai, o 20 entra. E no momento em que o Bernardo, me parece, o Fraga, o próprio Fraga, sente câimbras agora ali, antes da cobrança de escanteio do Ituano, faz um alongamento, pode vir uma mudança aí por outro volante. Quem que você colocaria, hein, Carlão? O Alisson, é um jogador que carrega, é um volante, mas com força para sair, com personalidade. O Fraga muito mal, meio campo da Ponte vulnerável, lado esquerdo do Ituano, a entrada do Mário Sérgio
favoreceu o Ituano, o Arthur fazendo falta também aqui do lado esquerdo, a Ponte muito recuada, as linhas muito baixas, o Ituano tomando conta da partida, praticamente ficou com a bola todo o segundo tempo, a Ponte não escapuliu uma vez, então ela precisa de um desafogo, ela precisa de um jogador para reter um pouco mais a bola, porque do jeito que está, a situação está complicada, já era para ter tomado o gol, inclusive tomou, né? Por sorte aí, o jogador do Ituano estava em impedimento, mas corre muito risco a Ponte a esta altura. 21 minutos e 30 do segundo tempo. Daqui a pouco vai mexer a Ponte, hein? Já tem alteração na Macaca. Escanteio pro Ituano. Autorizado o Léo Santos de cabeça. A bola vai pra fora. Subiu com o Rafael Pereira. Os dois zagueiros do Ituano são altos e testaram com muito perigo. E agora sim processada a alteração, né, Adri? Número 20, né? Gabriel Barros, é isso, né? É isso mesmo. Gabriel Barros em campo agora com a camisa do Ituano. Daqui a pouquinho na Ponte devem entrar Moisés Ribeiro e Echaporã. Já tem alteração do time do Hélio dos Anjos. 22 minutos do segundo tempo. A Ponte vai vencendo 2-1 para Macaca. Esse é o resultado. Resultado importante por enquanto para a Ponte para somar 3 pontos, parcialmente saindo da zona de rebaixamento. O time da Ponte. Ramon Carvalho. Ele é quem domina pelo sistema defensivo. Faz o passe para a ponta direita para Bernardo. O Ramon Carvalho, dos jogos que eu trabalhei da Ponte, ele sempre esteve bem, jogou bem nos jogos em casa, né? Contra a CRB, Brusque. Hoje errando muitos passes. Por enquanto, o camisa 40 da Ponte. E vai pintar alteração dupla na Macaca, Adriano Almeida. Indo embora primeiro no ataque. Danilo Gomes vai embora para a entrada do Echaporã. Não foi hoje de novo que Danilo Gomes balançou as redes. O camisa 9 da Ponte, que veio emprestado do São Paulo, deixa o gramado do Novelli Júnior com pouca pressa, é verdade. E o outro que está saindo nesse momento é o 32, Fraga. Fraga sai aí com câimbras para a entrada do camisa 7, Moisés Ribeiro. Pois é, no momento começa a chover em Tu, chuva forte, apertada no Novelli Júnior e 2 alterações da Ponte. Moisés Ribeiro, Echaporã, em campo, os jogadores da Macaca. A bola volta para o campo de ataque do time da Ponte Preta. A bola solta no comando para Luca. Luca dominou, entregou, soltou para Bernardo. Nossa, que chuva, hein? Apertou o negócio, hein? Moisés Ribeiro tentou o passe por dentro. Afasta a marcação, tira dali. A bola volta para Rafael Pereira. Rafael Pereira entregou por dentro, faz o passe, entregou, soltou para Bernardo. Bernardo carregou pela ponta direita. É do campo de defesa do time do Ituano. Ele tenta o passe por dentro, rola a bola no comando para Kaique. Kaique levanta a cabeça, agora sim. Enxergou bem, Caio. Soltou de primeira para Gabriel Barros, para Caio. Linha de fundo, vai tentar o cruzamento contra Jean Carlos, que fica com ela. Gabriel Barros tentou ajeitar a bola para a chegada do jogador Lucas Siqueira, mas a bola chegou antes no Leonardo, que recuperou para o time da Ponte, vai sair jogando com tranquilidade. O camisa 5, o jogo tá parado, falta marcada a favor do time da Ponte para sair pelo campo de defesa. Série B do Campeonato Brasileiro, por enquanto 2-1, resultado mais do que importante para Macaca. Tá vencendo o jogo difícil, agora sob chuva no Novelli Júnior. São aí mais 20 minutos e acréscimos pela frente no segundo tempo para Macaca conseguir a confirmação desse resultado positivo. A bola volta para o time da Ponte. Leonardo, ele é quem domina pelo sistema de defensivo, entrega a bola com Fábio Sanches. Fábio Sanches para Kaique França. Kaique França levanta a cabeça, tem Fábio Sanches aberto pela ponta direita. Kaique França por dentro, solta a bola. É com Moisés Ribeiro. Moisés Ribeiro carregou, perdeu. A bola voltou para Kaique. Tentava o passe de primeira. Por dentro, ele buscava ali o Krigor. Mas a bola escapuliu do Krigor, vai sobrando para o Kaique França. Pois é, perigo. O torcedor da Ponte lembra daquele lance contra o São Paulo, que o Moisés Ribeiro recuou errado. Agora prendeu a respiração, mas deu tudo certo. E a bola volta para a Ponte, dominando com Bernardo pela ponta direita do campo de defesa. Ele solta a bola com Fábio Sanches para Moisés Ribeiro. Moisés Ribeiro dominou, entregou, mas fez simples. É para Ramon Carvalho, penteia a bola, devolveu, soltou para Moisés Ribeiro. Moisés Ribeiro, ele vem carregando contra a marcação do primeiro, faz o passe lateral, solta a bola no comando para a chegada do jogador, que era o Bernardo. Bernardo para Leonardo, entregou para Echaporã na correria, na movimentação. Ele vem carregando a bola para o campo ofensivo, soltou para Moisés Ribeiro. Moisés Ribeiro ajeitou para Ramon Carvalho. Ramon Carvalho vem carregando, solta a bola pela ponta esquerda. Agora sim, Jean Carlos na tabela com Echaporã, devolveu, soltou para Ramon Carvalho. Fecinta aberto pela ponta direita, pede também o Bernardo. Tentava Moisés Ribeiro por dentro com Jean Carlos, afasta a marcação, tira dali. Recupera o time do Ituano. Difícil o segundo tempo, amarrado o jogo na segunda etapa. O tempo passa, meu cronômetro marca. Você confere da CBN.
26 minutos do segundo tempo. Campeonato Brasileiro Série B segue. Ituano 1, Ailon. Ponte Preta. Ponte Preta 2, duas vezes Luca. Central da bola, Rafael Pio. Jogos já encerrados, deu Vasco, 3-2 para cima do Náutico. Londrina e Tombense empataram por 1-1. O Brusque venceu Vila Nova, 2-0. Criciúma, 4-1 sobre o Sampaio Correia. Vem Ponte pro campo de ataque, bola enfiada para Ramon, afasta a marcação. Todos 0-0. Um abraço pro Marcial, tá com a gente aqui no WhatsApp da CBN Campinas. E também o Wesley de Guarulhos, torcedor do Cruzeiro, diz que amanhã tem Cabuloso, o maior de Minas. Quase a Ponte faz o terceiro. Ramon Carvalho numa jogada perigosa. Ele foi ser voluntarioso agora, né? O Ramon Carvalho, de frente pro gol. Perdeu uma grande chance, hein, Adriano Almeida? Ele tinha que ter matado e ter feito o primeiro gol com a camisa da Ponte Preta. Foi um passe que deixou ele na cara do Pegorari. E aí, ao invés dele chutar na saída do goleiro, ele foi servir o Fecim, que também estava em boas condições, mas tinha um zagueiro entre eles. E aí, tirou a bola, muito vibrada pelo Ituano, como se fosse um gol, porque a Ponte perdeu a grande chance de matar a partida. Era a chance de marcar o terceiro. Ramon Carvalho numa grande oportunidade. Carlos Eduardo de Freitas. Situação preocupante. Já fica apreensivo o torcedor da Macaca, hein, Carlão? É gol que não pode desperdiçar, ainda mais num jogo tão difícil em que a Ponte praticamente passou do meio-campo agora. O Ramon tinha que ter um pouco mais de fome, né? Um pouco mais de vontade, aquela vontade do abraço, né? Faltou ele a vontade do abraço dos companheiros na hora de marcar o gol. Não tinha que ter passado pro Fecim, tinha que ter dado por cima do goleiro. O Pegorari fez uma defesa que valeu como um gol. E o Moisés Ribeiro errando muitos passes, um pouco mais de atenção, não pode errar tanto como tem errado o Moisés nesses poucos minutos de jogo. E vem Ponte, Leonaldi ajeitou para Ramon Carvalho, vai tentar bater de fora da área, afasta a marcação, tira dali. 28 minutos, a Macaca volta a se animar na partida, recupera a Macaca, bom ânimo no jogo. Fábio Sanches, intervenção importante agora contra a marcação do Caio, coloca a bola para fora. É lateral, marcado para o Ituano fazer a cobrança pelo campo de defesa. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. E vem pro time do Ituano, pro campo de ataque. Lucas Siqueira tenta o passe por dentro. Afasta a marcação, tira dali. A bola voltou. Ramon Carvalho tenta sair jogando. A bola bateu no jogador do Ituano. Recuperou Gabriel Barros por dentro. Tenta o passe, afasta Fábio Sanches. Ele completa, tira com Moisés Ribeiro. Moisés Ribeiro entrega a bola com o Leonaldi. Leonaldi protege com o corpo. Vem pro toque de bola com o Bernardo. Bernardo na ponta direita. E escapa da marcação do primeiro. Leonaldi aparece pela ponta direita. Pede no apoio, recebe. Bernardo vai se esticando pela ponta direita. Pede bola na passagem. Vem com Moisés Ribeiro. Moisés Ribeiro adiantou demais. Perde a bola pro time da Ponte Preta, se atrapalhou, Moisés Ribeiro deu contra-ataque de graça, Gabriel Barros tentou o toque por dentro, afasta a marcação, tira dali, a bola volta para Kaique, Kaique ajeitou, carregou contra o gramado já pesado, soltou de primeira no comando para Gabriel Barros, na ponta para Caio, Caio pintou, cruzamento na grande área, a bola bate na marcação do Jean Carlos, afasta Chaporã, tira pro time da Ponte novamente com o Jean Carlos. O detalhe, Adriano Almeida. 37 dias, a Ponte Preta não sabe o que é um resultado positivo. A última vitória foi no dia 30 de abril, 2-0 contra o Brusque, no estádio Moisés Lucarelli. Aliás, a Ponte ainda só venceu no estádio Moisés Lucarelli nesta Série B. Além do Brusque, derrotou também o CRB. Se o resultado positivo desta noite se confirmar, será a primeira vitória da Macaca fora de casa neste campeonato. Tem que ser hoje. Ponte Preta, Chaporã carregou contra a marcação do primeiro, cruzou na boca do gol, afasta, tira a marcação, completa Léo Santos, ele entrega a bola para Caio, Caio domina, entrega para a ponta direita para Gabriel Barros, escapa da marcação do primeiro jogo da parada, falta marcada. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN. 30 minutos do segundo tempo, Novelli Júnior, Campeonato Brasileiro segue. Ituano 1, Ponte Preta 2, Central da bola, Rafael Pio. Tá bombando também o YouTube da CBN Campinas. O Cristiano Salvioni quer que tire o Krigor e coloque o Péricles. Que maravilha. O Emerson Santana tá perguntando, cadê o Papa Fayet? Meu Deus do céu, felizmente o Papa Fayet não está mais em Campinas. E lá na Arena Pantanal, 0-0 Cuiabá e Corinthians. Vou falar uma coisa pra você, viu, Júlio Nascimento? Pantanal bom é a novela, porque o jogo, Jesus.
Você sabe que a novela há muito tempo não estava tão em alta assim, né? Rede social, esse horário assim, só se fala de novela. Há muito tempo eu não via todo esse movimento, viu, Pio? Impressionante, hein? Eu vou falar pra você. assistem? Eu não perco um. E quando perco, chego 11h30 em casa e vou assistir, viu, Júlio? Olha só, esses homens todos noveleiros. Essas novelas mais modernas não, mas essa Pantanal, que é um remake, né, dos anos 90, sensacional. É isso aí, tivemos um atacado de alterações. Sim. Eu tô ganhando tempo aqui, Pedro Almeida, porque a gente tem essa parceria aqui de muito tempo. Eu tô sendo amigo aí pra você anotar todas elas. Não é que na verdade só o Ituano mudou, a Ponte ainda não confirmou. Tá o Alisson e o Igor Formiga ali prontos para entrarem, mas ainda não entraram. Vou confirmar as duas do Ituano primeiro, então. Foram embora 8, Lucas Siqueira e 11, João Vitor. Para as entradas do 18, Lucas Natan e também do 22, Calisson. Perfeito, então as alterações aí do time do Ituano, acho que teve um 19 no 7 também do Ituano. E a bola volta para o campo de ataque, lá vem Moisés Ribeiro para Echaporã, fez sim, pediu, Echaporã segurou, Jean Carlos, carregou, escapa no primeiro, escapa no segundo, foi pra fita, é falta! Esse é o Jean Carlos que o Jorginho Campos viu num treino lá um dia e falou, esse cara aí vai ser de seleção brasileira. Deu uma empolgada nos torcedores e carregou uma pressão enorme em cima do Jean Carlos. Mas essa jogada foi boa. Falta marcada, falta a favor do time da Ponte. Pode levar perigo, pois não, Adriano Almeida? Uma falta perigosa no momento em que a Ponte mexe. Mexe duas vezes. Foi embora o 40, Ramon. Para a entrada do 25, o Alisson. E o outro que foi embora também é o Fecim, camisa 20, para a entrada do 22, Igor Formiga. Quem também foi embora do Ituano foi o 7, Caio. Caio tá fora para a entrada do 19, Iago Teles. Nossa, muitas substituições, todas anotadas aqui. O Carlão vai falar sobre todos esses panoramas. Falta marcada para Macaca, batida de longe, direto para fora. Apenas o tiro de meta marcado para a equipe do Ituano. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Entre os 20 maiores países do mundo, o Brasil foi o que mais gerou emprego nesses últimos anos. Jair Bolsonaro, do PL. Ultrapassamos a marca de 96 milhões de postos de trabalho. Estamos mostrando a verdadeira força do nosso povo, que resiste, levanta a cabeça e vai à luta. Sem pandemia, sem corrupção e com Deus no coração, ninguém segura esse novo Brasil. Filie-se ao PL. 34 minutos do segundo tempo, mais uma falta marcada a favor da Ponte. Ponte está começando a gostar do jogo, hein, Carlão? Tá voltando para a partida. Alterações deram certo, pelo menos alivia um pouco o sistema defensivo, fica um pouco mais com a bola, dá um respiro lá, né, para os zagueiros principalmente. O Chaporã fica mais, o Moisés Ribeiro agora um pouco mais entrosado, né? Estava errando muitos passes, mas agora já está um pouco no ritmo da partida. Jean Carlos ganhando confiança. É uma Ponte que vai saindo um pouco lá de trás, aquele sufoco já não existe. Perfeito. Rodrigo, eu acho que eu te induzi ao erro. O Gabriel Barros, ele entrou no jogo, teve uma lesão grave ali, né? Inclusive ele não estava conseguindo nem apoiar o pé no chão. Acho que o Caio tá em campo ainda, o número 7. E o 20 foi embora, hein? Acho que na vaga do Iago aí, o Iago, na verdade, entrou na vaga do 20. Exatamente, Júlio. Foi exatamente isso que aconteceu, isso, né? e fomos traídos pela TV, né? Perfeito. Então, o Caio continua no jogo, até porque o Mazola Júnior já fez todas as alterações. E aí entrou o Iago Teles, então, no lugar do Gabriel Barros, que já havia entrado no segundo tempo. Correção feita. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN. 35 minutos do segundo tempo, 35 jogados no Pérez Júnior, etapa final, o Campeonato Brasileiro segue. Ituano 1, Ponte Preta 2. Central da bola, Rafael Pio. 35 da primeira etapa na Arena Pantanal. Cantilho foi tentar sair jogando, Júlio Nascimento. Aí não sabe, acabou perdendo a bola pro Wendel, que tabelou e fez o primeiro do Cuiabá. 1-0 pro time da casa na Arena Pantanal. Futebol Globo CBN.
Ex-Ponte, o Wendel, hein? Abrindo o placar para o Cuiabá e vem para o campo de ataque o time do Ituano. Krigor tentando toque de letra. Tá impedido, o jogo tá parado. Público! Divulgado público e renda no estádio Novelli Júnior em Itu. Público total, 1.584 torcedores. Para uma renda de R$ 25.170. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. A Companhia Atlética criou uma condição especial para você que tem entre 15 e 25 anos de idade. Plano a partir de R$ 279 por mês. Acesse ciaatletica.com.br. 36-30 ao segundo tempo. Dramático jogo no segundo tempo. Ponte, por enquanto, Ponte vai vencendo 2-1. 2 gols do Luca. Vai garantindo mais 3 pontos o centroavante da Macaca. E vem para ataque o Ituano, recupera a bola, o time da Ponte na metade do campo. O Alisson entregou para Leonaldo. Leonaldo de primeira pela ponta esquerda. No comando para Chaporã, na velocidade. Chaporã do jeito que ele gosta, encarou a marcação. Luca passou, pediu, ele vai tentar a batida direta na trave! Impressionante! Ele balançou para cima da marcação. Buscou o ângulo. A bola com muito carinho explodiu no travessão, foi embora, Adriano Almeida. Essa nem o mais otimista dos pontepretanos esperava do Echaporã, que foi opção do banco do Hélio dos Anjos hoje. Um corte seco no Caio, abriu. Ele viu o Pegorari um pouco adiantado, um chute colocado mais seco. Ela explodiu no travessão e por pouco, muito pouco, não confirma a vitória da Ponte, que vai vencendo por enquanto por 2-1. Lance de muito perigo, é Chaporã na velocidade da jogada característica dele, buscou o ângulo, acertou o travessão, momento de perigo para a Macaca, Ituano tenta a resposta. A Macaca tenta destruir a jogada na metade do campo, deu certo. Alisson recuperou, entregou no comando de ataque, é para a chegada do Formiga, Formiga balançou para cima da marcação, foi derrubado, é falta. Detalhe que o Formiga na base do Corinthians jogava de lateral, mas lá atrás também, no Sub-15, no Sub-17, foi ponta, né? Então ele tem essa facilidade de jogar também aberto aí, já que o Hélio dos Anjos tem cobrado de maneira insistente reforços para ataque da Ponte. Ele vai se virando aí com as opções que tem, por isso o Igor Formiga agora atuando como atacante, como explicou o Carlão. E a bola volta para o campo de ataque do time da Macaca. Jean Carlos protege, a bola se perde em linha lateral. Arremesso, moral marcado para o time da Ponte, que vai ganhando o tempo. 2-1, 38 do segundo tempo, tá passando o tempo para a Macaca para somar essa vitória depois de muito tempo. 5 jogos, 37 dias, é um longo jejum e quem sabe um resultado positivo para sair da zona de rebaixamento. E vem para ataque o time da Ponte, bola solta pela ponta esquerda, Chaporã dominou, escapou da marcação, entregou, soltou para Alisson, Alisson protege, ele protege a bola, vai ganhando espaço, ganhando território, Alisson protegeu, tentou puxar para a perna esquerda, mas enrolou demais, tentou cruzar o lançamento, agora o jogador Iago afasta a marcação do time do Ituano, tira dali, novo lançamento, caiu buscando jogada com o Krigor, tira a marcação, mas se recuperou por baixo, quase agora o Lucas Natan ficou com ela, afasta o perigo o time da Ponte Preta para o campo de ataque. O Lucas coloca a bola com o Leonaldo, tenta colocar no chão, a Ponte tenta colocar a bola no chão porque ficou muito pegado, agora muito disputado, o gramado também está pesado. Jean Carlos recuando, entregando para o goleiro Kaique França, série jogando, Kaique França manda a bola para o campo ofensivo, não quis saber de brincadeira, sobe de cabeça Leonaldo, sobe com ele Lucas Natan, a bola fica viva na metade do campo, tentando agora o jogador do Ituano proteger a bola com o corpo, foi pro solo, pediu falta, a arbitragem deu. O jogo tá parado, falta marcada a favor do Ituano, André Almeida. É, uma falta em cima do camisa 19, o Iago Teles, que entrou minutos antes, o Ituano que vai tentando aí as suas últimas forças, para não completar o 6º jogo sem vencer. E isso acontecendo, vai jogar o time de Itu lá para a zona de rebaixamento e já a Macaca vai dormir feliz, longe da zona da degola. 39, agora 40 minutos do segundo tempo. Ponte 2-1. Ituano ainda tentando o gol de empate. Mário Sérgio na cobrança de falta. Levantamento na boca do gol. Léo Santos de cabeça. Coloca a bola para fora. Subiu mais alto que o sistema defensivo. Léo Santos coloca a bola para fora. É tiro de meta marcado para Macaca fazer a cobrança. O tempo passa. E o cronômetro marca, você confere na CBN. 40 minutos do segundo tempo, Série B do Campeonato Brasileiro, estádio Doutor Novelli Júnior em Itu, segue. Ituano 1, Ponte Preta 2, central da bola. Daqui a pouco com o Oscar Ulisses, tem todo o segundo tempo de Cuiabá e Corinthians, por enquanto Cuiabá vencendo por 1-0. O WhatsApp da CBN tá bombando, Renato Maier, do Jardim Denadai, lá de Sumaré, mandando um grande abraço a todos. Boa noite, sou Luiz Gonzaga Soares, ex-radialista, trabalhei inclusive em Campinas.
na Rádio Brasil e na Rádio Cidade. Resido hoje em Pouso Alegre e sou torcedor da Macaca. Grande abraço ao nosso amigo, o Luiz Gonzaga. Futebol Globo CBN. 41 minutos do segundo tempo, 2-1 para Macaca. Temos agora minutos dramáticos até o apito final, porque o Ituano vem com tudo, a Ponte vai se defendendo. Lateral marcado para o Ituano, Mário Sérgio vem na movimentação, entrega a bola no comando. Bola solta com o Lucas, tentava a batida direta, apenas acompanha o Kaique França, a bola vai embora. Apenas tiro de meta, Carlos Eduardo de Freitas, 41, quase 42. A Ponte vai quebrando o jejum na Série B. Vai vencendo o jogo, Carlão. O sufoco vai assim até o final, Júlio. Não tem jeito, o Ituano vem pro abafo, vem pro tudo ou nada. Aquele ímpeto, né, do início do segundo tempo já não existe, mas naturalmente o sufoco vai ser grande. Cabe à Ponte, quando estiver com a posse de bola, ter a tranquilidade, tentar valorizar, escapulir, principalmente com o Echaporã, que entrou bem do lado esquerdo, né, ficar o maior tempo possível com a bola para evitar esse sufoco do Ituano. E vem para o campo de ataque o time do Ituano, recupera a Macaca, Jean Carlos limpa o lance, escapa na marcação do primeiro e a bola, nossa, confusão agora, hein? Pacheco, quarto árbitro, Jean Carlos, Echaporã, quarto árbitro, Gandula tá ali também, agora chega o Jean-Pierre, salada, hein? Tá louco. Pois não, Rafael Pio, chamou ou falou? Não, legal ver a agonia do torcedor pontepretano, o Emerson, o Cristiano, todos escrevendo, acaba, seu juiz, pelo amor de Deus. E no Nova Europa, inclusive, tem gente fazendo caminhada às 10h14 da noite, viu, Júlio? É só assim para passar a ansiedade. 42:40. Mais 2 minutos, aí vai acréscimos. Na casa ali dos 3, 4 minutos. Tem chão ainda para o torcedor. Esses minutos finais serão eternos para o torcedor da Ponte. Mas é uma vitória, apesar de 11ª rodada, muito importante para a Ponte, justamente para recuperar a confiança. Mas o Ituano também está desesperado. 1 ano de Mazola Júnior no comando. Não quer entrar na zona de rebaixamento e não desiste. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. 43:30, falta marcada, falta perigosa para o time do Ituano fazer a cobrança pela ponta direita do campo de ataque. Mário Sérgio, autorizado apenas um jogador formando a barreira da Ponte Preta. Preocupação neste momento no gol de Kaique França, bola parada sempre com preocupação. Mário Sérgio, autorizado, levantamento para Léo Santos de cabeça, a bola vai para fora. Pediram ali o escanteio, a arbitragem deu tiro de meta, hein, Adriano Almeida? Entendeu assim o árbitro Jean-Pierre, hein? E eu entendi assim também. O último a cabecear a bola foi o Léo Santos, inclusive foi o jogador mais incisivo pelo alto com a camisa do Ituano, apesar de que quem fez o gol foi o Ailon, mas o Léo Santos está em todas ali tentando o gol para a equipe de Itu, ele que um dia já vestiu a camisa da Ponte Preta também. Tiro de meta para Macaca, que vai vencendo 2-1. É isso aí, a Ponte vai construindo uma vitória importante, a primeira fora de casa, mas o Ituano não desiste. 44 do segundo tempo, vem Ituano, levantamento na grande área para Iago Teles, a bola passa por ele, vai chegar no Pacheco, incansável pela ponta direita, Pacheco levantou, sobe de cabeça, afasta Jean Carlos, tira dali, a bola voltou para Kaique, tentou de fora da área, Leonaldi bloqueia, afasta o perigo. Esse é o momento de entrega. A Ponte se fecha do jeito que dá. O Ituano ataca também do jeito que dá. Quase 45 minutos para ataque. Agora o time do Ituano afasta a marcação. A Ponte Preta, Igor Formiga ajudando no sistema defensivo. Ele tenta o lançamento para Luca. Tá exausto. Não chega Luca também. Não persegue a bola. A bola volta para o time do Ituano. O Leonaldi acabou cometendo falta. Fica de olho nos cartões ali o jogador da Ponte. A bola voltou no comando. Recuperou Iago Teles. Iago Teles recebeu contra a marcação do Moisés Ribeiro, que recupera sem falta. Entrega a bola com o Echaporã. Echaporã para Moisés Ribeiro. Mais 6. Entregou, soltou para Jean Carlos. Jean Carlos pelo sistema defensivo recebe a falta. E essa informação que a Adriana dá é uma péssima informação para o torcedor da Ponte. Pois não, Adri? 6 minutos de acréscimos. Vamos até 51 minutos. Tem chão ainda no Novelli Júnior. 6 minutos de acréscimos. O tempo passa, meu cronômetro marca você. É tempo. É tempo. Confirmando 46 minutos do segundo tempo. Ituano 1. Ponte Preta. Ponte Preta 2. Central da bola, Rafael Pio. Já no comando, inclusive, do central da bola, Rafael Ângelo Pio trazendo todas as informações. E porque daqui a pouco também teremos o segundo tempo do jogo do Corinthians.
Pois não, Adriano Almeida? Tem torcedor que tá 297, 296, 295, 200, contando segundos e segundos para esse interminável jogo acabar. A Ponte vai quebrando um jejum. 37 dias sem vencer. É muito tempo. 5 jogos sem vitória na Série B, resultado que vai tirando a Ponte por enquanto da zona de rebaixamento. E vem Macaca para campo de ataque, 46,5. Domina Leonaldi para Jean Carlos para Leonaldi com categoria, foi derrubado, pediu falta, arbitragem mandou seguir, segundo o árbitro apenas na bola. A bola volta para o time do Ituano, Thiago Oliveira rasga, tira dali do jeito que deu, não deixa a bola chegar no Krigor. A bola volta para o goleiro Pegorari tem pressa, entrega a bola para Kaique. O time do Ituano também apresentando cansaço físico. Mário Sérgio dominando pela ponta esquerda, foi derrubado pelo Bernardo, é falta. E vai pintar cartão amarelo. É o primeiro cartão amarelo do jogo? Da Ponte? É o segundo. Na verdade, o terceiro. Tem o Thiago Oliveira também. Isso, o Thiago Oliveira também foi amarelado. O segundo, então. O Jean Carlos tomou, o Thiago Oliveira e agora o Bernardo. Perfeito. Nenhum deles pendurado. Maravilha, então o terceiro cartão amarelo da Macaca. Tuano por enquanto passando isso também nessas faltas do final do jogo. 47 minutos do segundo tempo. 47, a falta marcada para o Ituano. Levantamento na boca do gol, Rafael Pereira afasta, tira dali. O jogo tá parado porque teve choque de cabeça. E imediatamente tem que parar o jogo. Teve ali um choque na área, parece o Fábio Sanches, né, Adriano Almeida? O Fábio Sanches sentindo bastante. Mas o pessoal da Ponte aí tentando animar o jogador da Macaca, o zagueiro Fábio Sanches, para ele levantar e o juiz não acrescer mais nada. Porque agora temos quase 48. Pois é. 48, e aí agora não tem jeito, né? Vai precisar, né, adicionar mais um minuto, né? Não tem o que fazer, né? Pois não, Pio? César Augusto Catarim, como diria Galvão Bueno, haja coração, meu Deus do céu, vou infartar aqui. Por enquanto o jogo tá ganhando aí um finalzinho cada vez mais dramático pro time da Ponte Preta, 48 minutos. E parece que o Fábio Sanches, de repente, levantou e deu um pique. Mas agora não adianta, né? Porque o jogo parou ali com 47 alguma coisa. Temos 48,5, ele vai acrescentar mais um, né, Adriano? Exatamente. No né? mínimo mais um, mas o Fábio Sanches realmente não ficou muito tempo no gramado, não. Menos de um minuto para ele ser atendido. Tô olhando ali o Jean-Pierre, por enquanto ele não apontou mais um não, hein? Por enquanto até 40 e até 51. E vem pro campo de ataque o time da Ponte. Pela ponta esquerda, Echaporã faz a falta tática, ganha tempo. 49 minutos. 2 para acabar. O Hélio dos Anjos inquieto na beira do gramado. Porque sabe que essa vitória é importante, inclusive, por seu respaldo e permanência dentro da Ponte Preta. Tava precisando de uma vitória importante assim, o Hélio dos Anjos fora de casa. A bola volta para Macaca, a metade do campo, domina, sai jogando. Kaique tenta o passe pela ponta direita contra a marcação ali do primeiro. Echaporã chega, coloca a bola para fora, é lateral marcado. Tem pressa, Pacheco carregou, entregou, soltou para Kaique, Kaique para Pacheco, para Kaique por dentro, soltou para Iago de primeira, para Natan na ponta, vai tentar o cruzamento na grande área. Afasta, tira, Thiago Oliveira, afasta o perigo, tira dali. Luca briga por ela, tenta o domínio, não consegue, a bola fica na metade do campo. Leonaldi persegue, apenas cerca. O time do Ituano consegue o domínio. 49-30, quase 50. Vamos até 52. Agora sim apresentou o árbitro mais um minuto. Então mais 2 minutos de sofrimento, porque o relógio vai batendo 50. E vem a Ponte, recupera Igor Formiga em contra-ataque. Leonaldi carrega pela ponta direita, Igor Formiga domina. Luca pede bola, Formiga limpa o lance, carrega, vai pra finta, a falta nele, foi inteligente, agora o Formiga, hein? O Leonaldi, num primeiro momento, não entendeu o movimento do Igor Formiga, porque foi arriscado, mas foi a melhor opção, né, Adriano Almeida? O Igor Formiga ter feito a finta, né? Ele esperou o contato mesmo pra receber a falta, porque recebendo a falta, são 10, 20 segundos a mais que se ganha com a posse de bola e mais a cobrança de falta. O Bernardo vai pra cobrança e agora tudo indica que ele vai lançar a bola pra área. Atenção, é falta marcada para Macaca. Nenhum zagueiro sobe, apenas os atacantes. Luca tá na grande área, o Bernardo tá tomando distância, vai mandar a bomba, hein? Ou pelo menos tá fazendo pose que vai. De repente pinta uma jogada ensaiada, tomando a maior distância do mundo. Vai descendo toda a Francisco Glicério ali, o Bernardo. Carregando agora lentamente, correndo em direção à bola, bateu na barreira. A bola volta para Leonaldi, Leonaldi ajeita para Alisson. A bomba de fora da área, a bola vai para fora. De longe o Alisson arriscou.
Apenas o tiro de meta para Pegorari. 51 minutos. A última volta no ponteiro. Para acabar o jogo. 51, vamos até 52. O time de Ituano vem para ataque. Todo Ituano pro ataque. Na ponta direita caiu, pintou cruzamento na grande área para a chegada do Léo Santos. Sobe de cabeça, Bernardo afasta o perigo. A bola voltou para Luca. Todo o ataque tá aberto. Igor Formiga dominou pela ponta direita, vai carregando, puxando para lateral. Luca pede para ele segurar, tá pedindo para ele encaminhar ali na direção do corner. O Igor Formiga tá descansado, ele ganha na velocidade. Carrega pela ponta direita, tenta fazer a finta, perde a bola. 51 e 30. 51 e 30. Mais alguns segundos. O Ituano vem para ataque, tenta o último suspiro. Iago Teres arrancou, tentou o toque para a chegada do Léo Santos, afasta a marcação, Fábio Sanches tira dali, a bola volta para Chaporã pela ponta esquerda, e a Chaporã escapa do primeiro, o jogo tá parado, apita o árbitro! A Ponte vence, 37 dias depois, 5 jogos depois, 2 gols do Luca, vitória para tirar o time da zona de rebaixamento, vitória importante da Macaca. Ponte Preta 2-1 para cima do Ituano. Este resultado é mais do que importante para a Macaca dentro da Série B, com o protagonismo do Luca. E vem aí na CBN Campinas, Central da Bola. Central da Bola. Oferecimento TI9 Sistema de Gestão. Apresentação: Rafael Pio. E deu Macaca, e deu Ponte Preta, foi no sufoco, mas também não poderia ser diferente, né, Macaca? A Ponte Preta com 2 gols de Luca, a Ponte volta a vencer na Série B do Campeonato Brasileiro e dá um salto bom dentro do Campeonato Brasileiro da Série B. Nesse momento, a Macaca aparecendo aqui e já confirmando e atualizando na 13ª colocação, 12 pontos ganhos. O Sampaio Correia é o 12º colocado também com 12, além do Londrina com 12, Náutico 12, mas os dois abaixo da Macaca. Adriana Almeida, alguém vai falar nesse fim de jogo por aí, Dri? Olha, Pio, a gente ainda não consegue identificar se vamos ter uma palavrinha de algum jogador da Ponte Preta. Os jogadores saindo de maneira muito festiva agora do gramado Novelli Júnior. E o Ituano, né, obviamente, todos muito cabisbaixos, com um grande problema aí para resolver, o técnico Mazola Júnior. Agora, um destaque, né, todos os jogadores da Ponte vão até os torcedores que estão em Itu para saudar, agradecer a presença desses torcedores que foram apoiar a Ponte rumo a essa vitória. Vamos ouvir o Krigor, atacante do Ituano, falando sobre a derrota do time de Itu. Boa noite. Como tu disse, a gente criou bastante oportunidade e não foi só hoje, né? A gente vem tendo os jogos, independente dos resultados, a gente vem criando bastante e isso mostra a qualidade da nossa equipe. A gente só tem que caprichar um pouco no terço final. Acontece todas as equipes aí, a sequência de resultados e tal, mas a gente vai buscar melhorar com certeza, mais do que a gente vem melhorando cada dia, para melhorar na sequência. Aí o Krigor, atacante do Ituano, né, falando em melhora, realmente é o que o time de Itu precisa, e a gente conseguiu aí ouvir ao fundo do microfone em que o Krigor dá a entrevista, a torcida da Ponte Preta muito feliz, muito eufórica, gritando, cantando bastante. Nós aguardamos aí para ver a oportunidade, Pio, de falar de ouvir, na verdade, um jogador da Ponte. Vai daí, se ele aparecer, eu te chamo de novo. Valeu, deixa eu aproveitar então, já parabenizar Júlio Nascimento pela estreia na narração aqui na CBN Campinas, né? Julião que tá sempre nas reportagens aí durante a semana no CBN Esportes, na ancoragem das jornadas, e agora hoje estreando como narrador na CBN Campinas, mas já é um dos grandes narradores que temos na cidade. Parabéns, Julião, foi pra casinha 3 vezes, eu acertei o bolão, viu, Julião? É isso aí, aliás, tá afiado, hein, Pio? Sensacional, 2 vezes Luca na casinha. E é esse espírito que a Ponte Preta precisa ter, né, Pio? Sempre de aguerrida e se postando assim dentro de campo. Pio, até domingo, Julião. Um abraço, até domingo. Tenta ouvir uma palavrinha do Fábio Sanches. No jogo, detalhes, a gente acabava perdendo, né? E hoje a gente fez um bom jogo, fez um jogo brigado, um jogo disputado, como são os jogos da Série B, né? E a gente dedicar essa vitória aí para a torcida que veio nos apoiar, e a gente espera e temos certeza que eles vão estar lá também no próximo jogo dentro de casa, então contamos com o apoio da torcida novamente.
Esse zagueirão, Fábio Sanches, jogou muito no segundo tempo da Macaca, viu, Pio? Com certeza. Adriana Almeida, seu destaque final, Dri. Destaque final para a Ponte, que quebra um jejum e agora vai em busca, obviamente, de somar esses pontos para se manter na Série B em 2022 e posteriormente em 2023. Próximo compromisso em casa contra o Londrina, adversário direto, Londrina com 11 pontos, a Macaca agora com 12. E por isso, o técnico Hélio dos Anjos não deve mexer tanto na estrutura da equipe, já que a equipe correspondeu hoje. As novidades podem ser o retorno do Norberto na lateral direita, ele que vai ser liberado de suspensão, e pode ser que o Felipe Amaral já reúna condições de novo depois de uma lesão. Por enquanto é isso, Pio. Eu volto com vocês no próximo sábado, então, direto do gramado do Majestoso. Combinado, Adriana Almeida trouxe as reportagens da vitória da Ponte 2-1 diante do Ituano. Rápido intervalo, daqui a pouquinho o Carlão de Freitas traz o voto dele pro craque do jogo, também o comentário da partida, antes de irmos com todo o segundo tempo de Cuiabá e Corinthians. Futebol CBN, aqui tem jogo. Oferecimento Companhia Atlética. Acesse ciaatletica.com.br. Barbacoa, muito além da carne. Ponte Preta, Ituano. Jair Bolsonaro do PL. Quando levamos de verdade a água para o sertanejo, levamos vida. Quando fizemos o auxílio de no mínimo R$400 por mês, foi pensando na vida. 500 milhões de doses de vacina para a vida. Somos contra o aborto e a favor da vida. Sem pandemia, sem corrupção e com Deus no coração, ninguém segura esse novo Brasil. Faça como o presidente Bolsonaro. Filie-se ao PL. A Companhia Atlética Unidade Shopping Galeria criou uma condição especial para você que tem entre 15 e 25 anos de idade treinar na mais completa estrutura fitness do Brasil. Plano a partir de R$ 279 por mês. É isso mesmo, plano a partir de R$ 279 por mês. Não perca tempo porque as vagas são limitadas. Confira também planos especiais para a Companhia Atlética Unidade Clube Cultura. Acesse ciaatletica.com.br. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Associe a sua marca junto com a credibilidade da CBN Campinas. Excelente conteúdo jornalístico com matérias, entrevistas, colunas e programas que levam ao ouvinte o que acontece de mais importante em Campinas e toda a região. Amplie a comunicação com os seus clientes. Anuncie na CBN Campinas. Um ótimo investimento para os seus negócios. Informe-se 19-3731-5100. A Companhia Atlética Unidade Shopping Galeria criou uma condição especial para você que tem entre 15 e 25 anos de idade treinar na mais completa estrutura fitness do Brasil. Plano a partir de R$ 279 por mês. É isso mesmo, plano a partir de R$ 279 por mês. Não perca tempo porque as vagas são limitadas. Confira também planos especiais para a Companhia Atlética Unidade Clube Cultura. Acesse ciaatletica.com.br. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas.
Barbacoa, muito além da carne. Você está procurando um ERP para a sua indústria, comércio ou empresa prestadora de serviços? O TI9 é um software completo que atende às empresas de pequeno, médio e grande porte nos mais diversos segmentos. Compare com os maiores ERPs do mercado e descubra o melhor custo-benefício. Informações 19 3794 1200 ou ti9.com.br. TI9 Sistema de Gestão. Conheça, compare e decida pelo melhor. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Central da Bola. Ponte Preta, Ituano. Apresentação, Rafael Pio. 10 da noite, 33 minutinhos, intervalo de jogo na Arena Pantanal. Daqui a pouquinho, todo o segundo tempo de Cuiabá e Corinthians. Por enquanto, 1-0 Cuiabá. Na narração de Oscar Ulisses. E agora, Carlão de Freitas vai eleger o craque do jogo. Vamos manter menino fetinho, Carlão? Pio, agora fechando o jogo, né, com os ânimos mais serenados. Já deu uma moral. Já fica sempre, ou fica o voto de louvor pro Fecim, pelo bom primeiro tempo, pela participação efetiva nos gols. O segundo tempo, a reta final, o Fábio Sanches apareceu muito bem, até para cobrir o Thiagão, meio inseguro ali, em determinado momento do jogo, mas o Luca, né, o Pio, o cara faz 2 gols fora de casa, principalmente o segundo gol, em que ali ele teve a força, velocidade, né, para conduzir a bola e concluir em gol. Muito pelo esse segundo gol mostrou toda a qualidade, o pênalti bem batido, né? Então vai assumindo a responsabilidade. Realmente uma das poucas coisas boas da Ponte nesta temporada de 2022 foi o Luca, e hoje ele assumiu a bronca. No segundo tempo sumiu naturalmente porque o jogo demonstrou isso, mas hoje ele fica como o craque do jogo. Luca, o craque do jogo, e o Carlão analisa essa vitória da Ponte 2-1 diante do Ituano. O comentário do jogo. Oferecimento. Na Logos, o gerente está sempre aberto à negociação. Macaca volta a vencer, Carlão. Volta a vencer e merecidamente, vai. Hoje a Ponte lutou, o time se desdobrou, né? O comprometimento por parte dos jogadores, um primeiro tempo não tão sufocante como foi a etapa complementar, né? O segundo tempo até um determinado... Até a hora das substituições, o Ituano foi o senhor do jogo, mexendo, aparecendo, atacando os espaços, esse Krigor, né? Um azogue ali no sistema defensivo da Ponte, atrapalhando demais os zagueiros, o Pacheco pelo lado direito, ou seja, o Ituano amassou a Ponte, acho que até os 25, 30 minutos. A partir da entrada do Echaporã, a Ponte conseguiu ali ficar um pouco mais com a bola, escapar um pouco mais dos contragolpes. O Moisés Ribeiro no início entrou mal, errando passes, depois acalmou, né, assentou um pouco os ânimos e aí passou a jogar bem também, corrigiu ali a lacuna que o Fraga, muito mal no jogo, aliás, havia deixado. O próprio Ramon também mal, o Alisson entrou bem, entrou guerreando. Então da metade do segundo tempo pro final, mesmo o Ituano colocando um ritmo muito forte, uma pressão, principalmente nas bolas aéreas, a Ponte conseguiu respirar um pouquinho, né? Muito em virtude dessas alterações. Mas no cômputo geral tem que valorizar. Uma vitória difícil, complicada, um jogo dificílimo, um jogo pesado, gramado pesado, notadamente depois da chuva. E hoje os jogadores da Ponte merecem, realmente merecem, pelo desdobramento, pela luta, pela entrega, pela qualidade técnica que exigiu. Você não ganha um jogo só na transpiração, você ganha também na qualidade. Então o Luca teve qualidade, o Fecim teve qualidade, né? Então esses jogadores foram aí os condutores da vitória da Ponte. No segundo tempo, na parte defensiva, gostei muito da presença do Fábio Sanches. Então esses fatores ajudaram a Ponte aí a conquistar essa vitória fora de casa e acabar aí com um incômodo jejum de 37 dias sem saber o que é saborear esse gosto dos 3 pontos.
Carlão de Freitas e o comentário do jogo. Atenção para as ofertas Logos. Cabinho 2,5mm Cobra com rolo com 100 metros, R$ 186,00. Conjunto de tomada Margírios, R$ 7,50. Luminária Slim 36 watts, R$ 24,90. Ofertas para pagamento à vista, enquanto durar o estoque. Na Logos, você fala com o gerente. Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, 3273-3760 Campinas. Visite www.logoscampinas.com.br. Carlão de Freitas, você volta amanhã nas 2 edições do CBN Esportes e nas jornadas até domingo, Carlão. Valeu, Pio. Foi um prazer estar com você e principalmente com o ouvinte da Rádio CBN. Até a próxima, ou seja, até amanhã. Valeu! Valeu, esse Carlão de Freitas, mandando um grande abraço também para João Lucas Dionísio, o grande João Lucas Dionísio, tá feliz da vida com toda a rapaziada. E na sequência, você acompanha todo o segundo tempo de Cuiabá e Corinthians, na narração de Oscar Ulisses. A gente agradece a audiência tanto no YouTube quanto nos 99.1 e a participação dos nossos ouvintes pelo WhatsApp e também pelos nossos canais do YouTube. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Tchau!